Olá, boa tarde. E é finalmente sexta-feira, dia de fazer as malas, preparar o destino de fim de semana e partir neste nosso Intercidades. E sabem aí onde é que vai ser a próxima paragem? A nossa primeira paragem de muitas de hoje é precisamente na Bolsa de Turismo de Lisboa. Onde está? Está ou não está? Está, pois. Marcos Pinto, que nos vai fazer aqui... Ai, tem palmas e tudo. Entraste com palmas, Marcos Pinto. Foi ótimo isto. Obrigado. Olha, atenção ao jogo do pau. Olha, cuidado. O jogo do pau de Faf começou não leves agora. com uma cacetada. Cuidado. Desculpa, Rita, tenho que me proteger. Não, é uma tradição bem viva de Faf aqui no stand do Turismo Porto e Norte. E nesta altura, até porque, Rita, terminámos a nossa emissão especial do próximo Destino BTL, vale a pena também conversarmos aqui com o Luís Pedro Martins, presidente do Turismo Porto e Norte. Tem sido presidente de dias muito intensos e a sua agenda, a agenda deste homem, este homem não para. Então hoje foi por demais. Não tem sido fácil, mas prova deste grande dinamismo de uma região que tem 86 municípios, 4 subdestinos fabulosos, muita oferta, muitas tradições, como aquela que está aqui atrás de nós, à qual espero que os dois sobrevivamos, mas na verdade nós temos dado palco a todo este território, neste espaço, nestes 1.200 metros quadrados, e já agora aproveito também a oportunidade para dizer que foi a vossa estreia aqui, uma estreia que acho que foi positiva, vocês me dirão, e fica desde já o convite para continuarmos em 2027. Fantástico. Muito obrigado. Esta é a melhor forma de já lançarmos aquilo que nós podemos vir a fazer no próximo ano. Se me permitem, aproveitar para mandar um beijinho à Rita, que já não a vejo, eu diria, desde o meu casamento. Tem saudades da Rita? Bastantes. Então mando-lhe um beijinho que ela está a ver. Um beijinho. É para e ela. até breve. Exatamente. Obrigado. grande beijinho. Olha, ela está a mandar beijinhos também para si. Obrigado. Um Muito grande bem. beijinho, diz a Rita. Muito Obrigado. Rita, vamos continuar por aqui. Ok. Mas eu e o Presidente do Turismo Porto e Norte vamos deixar a ti e aos nossos espectadores com um pouco, só com um pouco, do jogo do pau de Faf. Ok, Vamos lá ver. ok, Marco, vamos a isto, vamos ver. Jogatana, o jogo do pau típico português, que fechamos esta primeira intervenção do Marcos Pinto da BTL, Bolsa de Turismo de Lisboa, mas daqui a pouco vamos lá regressar e daqui a pouco vamos regressar com o nosso António Maria, que vai estrear-se também ele neste Intercidades. Agora é muito giro e é muito bom, porque vocês sabem que eu adoro futebol feminino e a verdade é que o projeto que se segue, do qual vos vou falar, é muitíssimo importante. Imaginem uma revista toda dedicada ao futebol feminino. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't be a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. É linda a magriça e não é brevemente que ela já existe. E para nos falar deste projeto, tenho aqui comigo a Luana Doce. Ela começou a jogar futebol aos 5 anos e que vestiu as cores das esquinas nas seleções de sub-17 e sub-19 e que diz que foi uma das experiências mais marcantes do seu percurso. Mas antes de mais, olá Luana. Olá, Rita. Que bom ter-te aqui. Obrigada pelo Sou super convite. tua fã, por tudo, não só pelo facto do teu ativismo no futebol feminino, que eu acho que se pode dizer assim, mas também pelos teus ativismos noutros contextos da vida,
Fala-me um bocadinho, eu conheço o teu percurso, mas temos que perceber, porque antes de chegarmos à magriça, Sim. temos que perceber porque é que tu chegas à magriça, porque há uma paixão aí pelo futebol desde miúda. Quer dizer, no fundo o teu pai achava que tu até tinhas jeito para o voleibol, mas não te convenceu. Ele achava que eu tinha jeito para o desporto, mas depois ele marcou-me um treino para o voleibol, quando eu tinha 5 anos, mas só que viu-me a jogar com uma amiguinha futebol e o pai dela convenceu-me a ir experimentar futebol e depois nunca fui ao voleibol. Foi muito engraçado e começou aí a minha paixão pelo futebol. Mas eras muito pequenina, não é? Com 5 anos. Tinha 5 anos, eu e ela éramos as únicas raparigas a jogar naquela escolinha e assim foi durante muitos anos, até aos 12 anos. Isso era onde? Era em Esmoriz, que é Em Esmoriz. onde eu moro. Exatamente. E quando é que tu percebeste, porque com 5 anos ainda não tinhas muita percepção de que tinhas jeitinho para a coisa, quando é que tu percebeste, ok, espera aí, que eu se calhar sei jogar isto muito bem. Foi na escola também a jogar contra os rapazes, como é que foi? Eu era a única rapariga no intervalo a jogar contra os rapazes. Imagino. Mas metia-me um bocado muita pica, porque eles ficavam muito frustrados quando eu marcava um golo. Era sempre muito agradável de ver. Mas vá que te deixavam jogar a ti, Deixavam que, senão, se não havia problemas, não é? dentro de campo... Porque tu também nunca te deixaste ficar. Não, porque naquela altura, quando se fazia as equipas, os rapazes se calhar ainda tinham alguma tendência. Eu era a capitã, eu é que escolhia as equipas. Pronto, e é isto, meninos. Pam, pam, acabou-se aqui a entrevista. Portanto, escolhias as equipas, jogavas, e aí é que começaste a perceber que tinhas mesmo jeito? Eu nunca percebi que tinha muito jeito. Eu acho que foi uma coisa muito natural e também a chamada à Seleção Nacional, sub-15 primeiro, também veio mostrar isso, que se calhar tinha algum talento, porque eu só gostava de estar dentro de campo e ir para a seleção, jogar no Valadares, que estive lá 5 anos, Verdade. foi uma consequência daquilo que eu gostava de fazer. Mas quer dizer, ser chamada à seleção, e eu já testemunhei esses momentos, porque trabalhei bastantes anos na Federação Portuguesa de Futebol, como tu sabes, com muito orgulho. Essa é uma coisa incrível. O primeiro momento em que foste chamada à seleção, deves-te lembrar de certeza. Onde é que estavas? Quem é que te Lembro-me, ligou? lembro-me. Como é que foi? Foi depois de um treino, em Valadares, e quando me disseram que tinha sido chamada à seleção, eu não acreditei. Achava que era uma convocatória da Seleção Distrital de Porto, que já tinha sido chamada várias vezes. Então eu fui ter com o meu pai, que é o meu maior fã, sempre foi, e fui ter com ele e disse: olha, eu acho que fui chamada à seleção. E ele disse: como assim foste chamada à seleção? Disseram agora que eu fui chamada para um estágio da Sub-15. E ele: E ele ficou... Era uma partida, não é? Que foi Não sabia muito bem como reagir, mas depois foi muito bonito. A minha primeira internacionalização foi contra o País de Gales e acho, alegadamente, não vi, mas acho que caíram umas lágrimas do meu pai. Isso é sempre um orgulho, não é? Deve ser um orgulho dele, claro, mas também deve ser uma sensação muito boa tua teres um pai que torce tanto. E a minha mãe também. E a tua mãe, claro. São os meus maiores apoios em tudo. Não só como foi no futebol, mas como no curso, como na vida. É muito importante ter pais presentes. Pois foi atribulada a carreira, digamos assim, no futebol. Tiveste algumas lesões, não é? Foste sempre estudando ao mesmo tempo? Conta-me um bocadinho do teu percurso. Sim, eu fui sempre estudando. Eu, quando estava no 10º, não percebia muito bem se os estudos era para prosseguir, mas depois com as lesões também acho que foi a única parte boa das lesões foi perceber que realmente a formação académica é muito importante e os meus pais também disseram. Qual foi a tua formação académica? Eu agora estou no segundo ano de marketing, para o ano acabo o curso, espero eu. Está quase, está quase. Está quase. Mas custou-te pendurar as botas? Foi a decisão mais fácil ou mais difícil da minha vida. Explica-me. Porque nos últimos três épocas que eu joguei, tive muitas lesões e não conseguiram descobrir o motivo destas lesões. Descobri há cerca de um ano que tinha sido por causa dos dentes o motivo das minhas lesões A musculares. sério? Isso é super curioso. Explica-me só um bocadinho, fiquei curiosa. Pronto, eu fui a um médico de medicina desportiva, depois de ter estado no Benfica, e ele disse que com estas razões das minhas lesões, que era lesões musculares aqui na perna direita, podiam ser os pés aos dentes, e ele viu-me os pés, disse que estava tudo bem com os pés, depois fez-me um teste de alongamento, que era eu tentar chegar ao chão, Certo? estar em pé e chegar ao chão, nunca consegui fazer esse alongamento na minha vida. Eu também não. E depois foi uma coisa muito curiosa, que eu acho que foi o momento que eu fiquei mais wow na minha vida, que vi esse médico a rasgar 2 papéis, meteu-me aqui um e aqui outro e diz: faz agora o alongamento, e eu fiz o alongamento total. E eu nunca me tinha acontecido. Ok, estou completamente estupefacta com este momento. E ele explicou-te a ligação entre... Depois fui ao dentista e ele disse: amanhã tens de ir ao dentista, e ele explicou-me que eu tenho um bruxismo e tinha um desalinhamento nos dentes e que foi um bocado assustador. Agradeço muito ao meu dentista,
mas foi muito assustador porque ele foi um bruxo, adivinhou tudo. Quando eu cheguei ao dentista, perguntou-me se me estava a doer o ombro esquerdo, estava a doer o ombro esquerdo, perguntou-me se eu dormia mal, se eu tinha câimbras, tinha câimbras. Tudo dentes. E ele disse, então, aposto que as suas lesões foram no isquiotibial direito? Exatamente. A medicina é a coisa mais incrível do mundo e a ciência, e é por isso que nós devemos confiar nos médicos, e isto parece realmente uma coisa mágica, mas isto é ciência. Isto é ciência a funcionar ao mais alto nível, não é? E são relações que existem entre partes, peças do nosso complexo organismo que nós, no comum dos mortais, não faz ideia, não é? Sim, e foi por isso mesmo muito sofrimento até chegar até aqui, mas por isso mesmo é que há a magriça e estou agora de um outro lado. Estás do outro lado. Futebol. Estás do outro lado e já me vais falar da magriça, porque eu também preciso que tu me expliques como é que vens parar à magriça, como é que isto acontece. Antes de irmos ao que é a magriça, explica-me como é que tu lá vais parar. Primeiro, como é que vou parar a magriça? Sim. Pronto, a magriça é um projeto. Quem teve a ideia foram 2 jornalistas, a Sara Oliveira e o Vítor. Ok. A Sara, acontece que é a minha mãe. Ela é jornalista, é minha mãe. Esta miúda é muito engraçada. Só assim em caminho, a Sara sucede ser minha mãe, minha progenitora. Pronto. Exato, então acompanhou estes anos todos de uma longa, curta carreira e tem muitos quilómetros de estrada e percebeu que realmente faltava aqui um objeto que danificasse o Tu tens futebol uns pais feminino. fantásticos, não é? É verdade, sou uma sortuda. És mesmo. Eles estão a ver isto em casa, depois se calhar vão ter que retroceder um pouco. Mas sim, tenho os pais fantásticos e muito talentosos naquilo que fazem e os 2 jornalistas tiveram esta ideia da magriça, que o nome vem dos magriços e agora uma apropriação. É importante que as pessoas, porque, por exemplo, há bocadinho tive que explicar a uma colega mais novinha de onde é que vinha o nome magriça, porque é normal. Os magriços foram uma geração da Seleção Nacional do Eusébio, em que ganharam montes de coisas que havia para ganhar, porque eram excelentes, não é? E vocês, foi uma ótima ideia esta coisa de se apropriarem do nome para magriça, é muito bem jogado, muito bem pensado. Não achas? Sim, eu concordo. E concordo que este projeto realmente é muito necessário em Portugal e tem tudo para ajudar o crescimento do futebol feminino e o futebol feminino ajudar a crescer a revista também. Sem dúvida. E nós também vamos ajudar a crescer, à nossa maneira, continuar a ajudar a crescer o futebol feminino. Vamos começar já nesse pontapé de saída de ajuda nesse crescimento. Vamos fazer a nossa primeira ligação ao exterior para falar com a Regina Nunes, ela que está no Valadares Gaia Futebol Clube. Deixa-me virar para aqui. Olha ali, tão linda. A nossa Regina está no Valadares, a nossa Dani está... Pois bem. Estás a ouvir, Regina? Estás a ouvir-me bem? Sim, senhora. Eu já aí vou. A nossa Dani está... Deixa-me ver se me lembro. Onde é que está a nossa Dani, Cláudia? Em Beja. Está em Beja. A pessoa chega a esta hora, eu já vos disse. Clube Desportivo de Beja. A nossa Dani está equipada em tudo. Eu já vou ver isso tudo. Mas vamos começar com a Regina no Valadares. Regina, é tudo teu. Olha, Rita, eu não sei como é que está aí, mas isto aqui está muito animado, porque acabaram de passar uma bolinha e eu nem sequer estou equipada. Como está a Daniela? Eu ainda não a vi, mas imagino que deva estar muito bem também. Pois bem, Rita, está bem, está bem, é o que vocês quiserem, é o que vocês quiserem. Pois bem, Rita, olha, nós estamos aqui em Valadares, mais concretamente em Vila Nova de Gaia, para falarmos um bocadinho sobre o futebol feminino. E connosco eu tenho a Inês e a Laura. E também vamos ter aqui também uma outra menina, mas já vos vou contar essa história. A Inês e a Laura são jogadoras profissionais de futebol feminino. Meninas, como é que estão? Estão bem dispostas? Sim, Sim? Muito nervosas? um bocadinho. Não, não é preciso. Olha, isto não é mais complicado do que um jogo, com certeza. Olha, meninas, eu começo por vos perguntar que desafios é que são estes que vocês têm no vosso dia-a-dia por serem jogadoras de futebol? Acho que podemos começar pela igualdade de género, porque acho que a mulher ainda não é vista como jogadora profissional de futebol, e acho que isso ainda é uma batalha que nós temos pela frente. Diria que talvez seja a mais importante e a que está mais presente. Por exemplo, sempre que dizemos que somos jogadores profissionais, perguntam-nos sempre se fazemos mais alguma coisa, se trabalhamos, se estudamos, ou seja, não associam que pode ser algo profissional e que possamos fazer disto vida. Acho que...
Ok. Muito bem, eu tenho aqui a indicação de que a convidada que nós temos em estúdio jogou com vocês. Quem? A Luana. Sim, é a Luana. E a Laura? Sim. A Luana, eu penso que seja no Albergaria, não? É, a Luana. Deve... Sim. Ah, Luana Doce. Podem dar um beijinho. Laura, eu agora pergunto-lhe, à semelhança da Inês também, alguns dos vossos desafios, mas nós antes deste direto estivemos a falar das condições com que vocês também treinam e que também são extremamente exigentes. Fala-nos um bocadinho delas, Laura, pode ser? Sim, principalmente na Liga BPI, portanto, já, algumas equipas já são profissionais, mas mesmo assim, talvez, acho que é só pronto, o Sporting, o Braga, o Benfica, que têm sempre os seus estádios, mas muitos de nós andamos em estádios emprestados, por exemplo, o Valadares, nós não treinamos no mesmo sítio que jogamos e isso também traz assim alguns problemas, alguns desafios, porque temos que andar, entre aspas, com a casa às costas, mas acho que para lá caminhamos no sentido de termos o nosso complexo, também aqui em Valadares já existe algo a ser desenvolvido e que esperemos que nos próximos anos esteja aqui construído um grande complexo para o futebol feminino, porque tanto merecemos. Como é que vocês treinam? Agora nós estávamos a falar, há pouquinho, como nós estávamos a falar, passa a redundância, vocês treinam num campo aqui sintético e depois jogam em concreto em relva. Como é que é essa gestão? É assim, em termos físicos é um bocadinho desgastante porque nós acabamos por treinar sempre em relva sintética, que é mais dura, é com borracha e o nosso corpo acaba por se adaptar a esse contexto. E depois quando passamos para a relva natural tem um desgaste diferente e acaba por obrigar o nosso corpo a adaptar-se na hora e até mesmo a desgastar-se fisicamente. Emocionalmente, acho que também porque quando nós treinamos num espaço acaba por ficar habitual e depois temos de nos transferir para outro e também a parte mental tem de ser adaptada. Acho que... Muito bem, Inês. Laura, eu pergunto, quais são os bastidores, os vossos bastidores? O que é que as pessoas não sabem sobre a vossa rotina no dia-a-dia? É tudo. Pronto, é muito à base de equipa, de balneário, estarmos sempre mais juntas com o grupo, a música no balneário, as brincadeiras entre nós. Portanto, em casa tentamos também descansar ao máximo, depois temos também as nossas rotinas de ginásios e entre outras coisas, mas é basicamente isto. Mas principalmente dentro do clube é mais o grupo e muitas brincadeiras entre nós, muitas. E como é que vocês conciliam a vossa vida pessoal e em termos de carreira? Como é que vocês veem esta componente? É assim, o futebol acaba por ser uma profissão, então tem de haver um equilíbrio, exato, há um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Acho que tem de haver ali uma separação, mas também um equilíbrio. Quando estamos a trabalhar, estamos focadas para o trabalho, mas depois também aproveitar para estar com família, com amigos e não esquecer essa parte mais pessoal. Muito bem. Muito bem. Muito obrigada, meninas. Mas agora nós temos aqui uma história também. Uma história particularmente. Se ser jogadora já é um grande desafio, não é? Ser jogadora e mãe ainda é um desafio mais acrescido. Porquê? Porque connosco agora temos a Jenny Lakip. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Jenny, à semelhança aqui também das suas colegas, eu vou-lhe fazer umas perguntinhas, pode ser em português? Sim, ok. E em inglês. Jenny, como concilia o futebol com a maternidade? Not with ease. It's difficult, it's complicated, but with a lot of help. I have a great husband who helps so much to make it possible. I have a great club, great teammates. I've had my teammates babysit for me. I have a good community within our church that we go to. We have a lot of support, and that's honestly the way that it's possible. So I'm really grateful that I have the people around me to make it work. Só mais uma questão e eu traduzo já. Qual é que é o maior desafio para si? There's a lot. I would say my energy is something that I really focus on.
I have to protect it for football. It takes a lot of my physical energy and my mental energy, but the kids and my husband need my energy as well. So I have to protect it and be smart about it. I have to spend a lot of time making sure I'm recovering from training and eating well and sleeping well. Those things are really hard to do when you're limited on time, but I spend a lot of time on those things specifically to keep my energy up. Ok, thank you so much, Jenny. Agora, mesmo para finalizar, a Jenny falou sobretudo da importância da organização, inclusivamente com o marido, porque ela tem 2 crianças, a valorização da energia dela e toda a componente prática em casa, que não é fácil, não é? Além de jogadora, também é mãe, não é? Vocês ainda não são mães? Mas não é fácil, são mães exatamente, de animais que podem ser, mas fica exatamente aqui um relato daquilo que é o futebol feminino com uma carreira promissora, não é? Vocês esperam que seja, mas os verdadeiros desafios e exigente também que é bastante esta carreira. Portanto, Rita, fica aqui apenas um cheirinho daquilo que é o futebol feminino aqui. Realidade. Obrigada, Regina. É uma realidade de facto muito mais complexa e ainda muito desigual a do futebol feminino, apesar do caminho que se tem feito e que se continua a fazer para que as condições sejam de igualdade. A Jenny disse realmente que se não fosse o marido e o suporte todo familiar que tem, era impossível continuar a carreira dela, mas ainda bem que tem esse suporte. Já outras jogadoras infelizmente não o têm e depois acabam muitas vezes por abandonar as carreiras porque têm de escolher entre a maternidade e a carreira. É a altura agora. Adeus, Regina. Beijinhos, querida. Beijinhos, boa viagem. Beijinhos às tuas convidadas. A Luana também manda beijinhos para 2 que jogou com elas, portanto, e também para a Jenny, que não jogou com ela, mas também mandou um beijinho, certamente. É a altura agora de viajarmos até ao Alentejo para falarmos com a Daniela Magalhães, que está equipadíssima no Clube Desportivo de Beja. Claramente, os treinos estão a decorrer, Rita. Eu tinha de, pelo menos, já que eu não sei jogar com a bola no pé, tinha de, pelo menos, de representar este grande clube de alguma maneira. Portanto, como estão a ver, como eu acabei de dizer, os treinos já estão a decorrer e eu vou começar aqui, vou ter aqui com o Mr. Chicão, que é aqui uma figura importantíssima do clube, que esteve no início do futebol feminino aqui no Clube Desportivo de Beja. É verdade. Permita-me que comece por agradecer, obviamente, a vossa presença neste complexo esportivo, a quem foi dado o nome de uma figura icónica da cidade de Beja, que é o Fernando Mamed, recentemente falecido. Nós tivemos no início, foi em 2022 que tivemos no início deste projeto. Foi um desafio que nos foi lançado por um outro clube aqui perto de Beja, que é a Associação Cultural e Desportiva de Penedo de Gordo, que tinha uma equipa, mas logisticamente era impossível para eles manter a secção e naturalmente nos lançaram o desafio para que as meninas não ficassem, digamos, de alguma forma, sem poder jogar futebol. E nós abraçámos esse projeto com muita alegria, com muita satisfação e cada vez mais temos consolidado a vertente feminina no clube e temos-nos dado muito bem com esse projeto. E como figura aqui do nosso futebol português, sente que ainda há ali uma desigualdade entre o futebol masculino e feminino? Cada vez menos essa desigualdade se verifica, mesmo até a nível das assistências e tudo mais, as bocas que eventualmente às vezes ainda acontecem, muito menos do que outrora, e acredito que com o tempo as coisas vão cada vez mais diminuindo e vamos vendo cada vez mais meninas a poder praticar o desporto que tanto gostam, que é o futebol. E o mister que já treinou rapazes e raparigas é muito diferente, quais é que são as diferenças? Desde logo fisiológicas, obviamente, mas naturalmente que a sensibilidade que temos de ter para com os rapazes e para com as raparigas é um bocadinho diferente. Do ponto de vista emocional, temos de ter uma capacidade diferente, obviamente, para poder saber lidar com elas, saber também aquele período do mês em que elas estão um pouco mais diferentes, como é normal e natural. Mas de resto, a linguagem... Até a performance pode ser alterada por essa altura do mês. Claramente, sem dúvida nenhuma, e temos de ter algum cuidado nesse sentido, mas depois a linguagem do futebol é igual para todos, com alguns cuidados, obviamente, com homens e mulheres, mas naturalmente que elas... Uma coisa que eu noto, muito sinceramente, é que, estando com elas, a avidez delas quererem
querem cada vez mais aprender e cada vez mais estarem no seu máximo, é muito diferente do rapaz. O rapaz, entendo que nestas idades parece-me que já querem saber tudo ou já sentem que sabem tudo e transmitem isso mesmo ao próprio treinador. Enquanto que com as meninas elas estão ávidas de conhecimento e de saber, e isso também se torna importante, e para nós é gratificante podermos lhe transmitir tudo aquilo que de importante é no futebol. Mister, muito obrigada. Basicamente ganham um monte de filhas, é isso que podemos concluir. E eu agora vou ter aqui com a treinadora adjunta, a Raquel, ela que está aqui sempre atenta ao treino e vai-me explicar tudo. Olá, Raquel. Olá, boa tarde. Como é que é estares aqui? Ainda é um mundo um bocadinho de homens, mas há cada vez mais mulheres. Como é que é ser treinadora adjunta? É verdade, é um desafio, mas é um orgulho enorme, porque, como disse, foi um espaço exclusivo durante muito tempo aos homens e agora estamos a ganhar mais reconhecimento, estão a investir mais e é bom fazer parte deste projeto e poder fazer parte desta evolução que o futebol feminino está a ter no nosso país, e principalmente nesta zona que é o Alentejo, que não temos muitas equipas e é difícil captar jogadoras para vir jogar connosco. Mas estamos sempre abertos. Vocês têm, inclusivamente, várias jogadoras que até vêm de longe. É verdade, sim. Temos jogadoras a vir de Moura, por exemplo. Que ainda Nós já vamos falar com elas a seguir. Sim. Raquel, agora vais-me explicar, porque hoje é um dia de um treino um bocadinho mais específico. O que é que estas jogadoras estão a fazer? Neste momento estamos a fazer o aquecimento, estamos a fazer uma parte mais individualizada, mais técnica, mais coordenação. Temos 5 estações, 4 jogadoras por cada uma, e em cada estação tem um objetivo. Aqui é mais coordenação, aqui é mais técnica, temos coordenação, temos várias coisas distribuídas por cada estação. Basicamente é isto que estamos a fazer hoje. E gostas muito de estar aqui a treinar todas estas meninas? Gosto muito. Passar os teus conhecimentos? Sim, tenho uma grande paixão por isto. Eu também já fui jogadora, deixei de jogar, então tive que passar isto para o outro lado. Então, eu agora vou roubar aqui 2 meninas, pode ser, durante um bocadinho do treino? Pode ser. Autorizas-me? Autorizo. Obrigada. Vou ter, Bia e Lúcia, eu não posso ficar no circuito, não é? Vou aqui para o vosso meio, um bocadinho fora do circuito, senão já vou atrapalhar isto tudo. Contem-me lá, aqui, qual é que é o nome? Beatriz. Beatriz, e deste lado tem a Lúcia. Lúcia, tu és aqui de mais pertinho? Exatamente, sou cá de Beja. Ah, tu és aqui de Beja, portanto a tua viagem é curtinha. Pois, exato. Olha, e como é que gostas de... O que é que tu sentes quando jogas futebol? Há quanto tempo é que tu jogas futebol? Há 5 anos, talvez. Mas eu sempre gostei de jogar, desde pequenina, só que era assim meio envergonhada e não fui para nenhuma equipa. Mas... Tinhas vergonha de jogar futebol? Jogava na escola com os meus colegas, mas... Sim. Não havia mais meninas a jogar futebol? Havia poucas. Sim. E em equipa eu tinha muita vergonha, então pronto. Mas olha, hoje estás aqui e é um gosto de fazer parte deste clube. Exato, é mesmo. Tu tens aqui várias... Isto aqui é uma família, não é? Acaba por ser uma família e pessoas com quem a gente passa muito tempo. E contem-me lá histórias de balneário. Como é que é o ambiente de balneário? Como é que há muita fofoca, há música? Como é que é? Ou é sossegadinho? Somos todas muito divertidas. Sim. Há muita fofoca no balneário? Digamos, mais ou menos. Mais ou menos. Começam logo a falar das táticas de jogo? Mais ou menos. Isto há aqui história. Nós não vamos ficar a sabê-la, mas há aqui história. Bia, conta-me tudo. Tu vens de um bocadinho mais de longe. Sim, venho de Vila Nova de São Bento. Quanto tempo é que demoras para vir treinar? 40 minutos, 45 mais ou menos. 45 para vir e depois para voltar? Depois. Como é que é a tua rotina, assim, num dia em que tenhas treino? É complicado? Então eu saio de casa para apanhar o autocarro, porque ainda tenho a escola onde vivo. Ainda tens mais essa volta? Sim, para aí às 7h40, depois quando tenho aulas à tarde ainda fico para apanhar o autocarro para voltar para onde eu vivo, porque assim ainda estou uns 15 minutinhos em casa, ainda dá para comer qualquer coisa e depois os meus pais trazem-me para Beja. E vens com eles de cá? Sim. E mesmo assim ainda são 45 minutos que fazes aqui pelo amor ao futebol? Sim. Tu também começaste a jogar futebol pequenina? Há 9 anos, se calhar. Há 9 anos. Tinhas que idade? 8, 7... Pois, porque isto é tudo malta muito nova, mas estão aqui, podes juntar-te aqui ao pé de mim, Lúcia, estão aqui pelo amor ao futebol e eu acho que cada vez mais aqui o Clube Desportivo de Beja quer angariar mais colegas. Vocês querem mais colegas, não querem? Eu quero. Também, e tu? Claro, né? Claro, esta malta faz sempre falta, fazem falta mais colegas, portanto o objetivo é aumentar o número de atletas aqui no Clube Desportivo de Beja e tem aqui já uma representação muito forte feminina e é para continuar e ser ainda melhor.
É assim, Daniela, tu podes te juntar aí ao clube. Tu gostas também de desafios. Exatamente. Eu vou tentar. Tenta. Podes ficar aí mais um bocadinho. Agora eu deixo-te vir mais tarde para Lisboa se tu treinares aí uns penaltis, pelo menos, está bem, Dani? Treinas e mandas-me uns Combinado. vídeos. E mas eu quero os vídeos, eu quero ver os Tá bem. vídeos. Está bem? Tá? Então vá, até já, Daniela. Obrigada. Muito bem, e aqui tivemos, Luana, 2 exemplos de 2 clubes que fazem um ótimo trabalho no desenvolvimento do futebol feminino. Mas olha, eu preciso que tu me expliques o que é isto da Magriça. É online, é impresso, está lindo, está aqui. Está aqui a Magriça. Está aqui a Magriça, o número 1, não é? Com sim. a Kika na capa. Saiu em dezembro. Saiu é a em nossa primeira dezembro. edição. Quando é que isto sai? Qual é a periodicidade? É bimestral, 2 em 2 meses. Ok. Ou seja, a próxima está a sair. Está quase a sair. Está quase a sair. E a Magriça, nós temos a nossa revista impressa, que é o nosso objeto de luxo, e depois temos redes sociais e o site, onde temos coisas diferentes do que está na revista. Está muito bonita, muito bem paginada, com muito bom gosto. Como é que vocês conseguem fazer isto? Porque isto custa dinheiro. Como é que isto acontece? Quem é que vos apoia? É bom elogiarmos quem dá apoio a estes projetos também. Agora somos nós que estamos a apoiar o nosso projeto São só vocês? e a acreditar no nosso projeto. E Portanto, vocês precisam de apoios. sim, Para continuar a fazer um bom Não trabalho. faz mal dizer isso, nós também temos aqui este canal, é uma startup, e nós também precisamos de apoios para continuarmos a fazer aquilo que acreditamos que é um bom trabalho. Sim, sim, sim. E que é diferenciador em E é Portugal. diferenciador. Sim. Nós acreditamos muito na Magriça. Acho que não existe nada igual em Portugal. Nós vamos a clubes da 4ª até à 1ª divisão, ficamos lá, temos várias rúbricas, temos a moldura humana em que fotografamos todas as jogadoras de todos os plantéis a quais vamos. É giríssima a revista. E o que nós fazemos, isto é só no online, a moldura humana, e apresentamos as jogadoras. Jogadoras que, infelizmente, se não fosse a nossa plataforma, não teriam visibilidade. Nenhuma, não é? E Ao nós quase apresentamos, e o que eu mais adoro neste projeto é nós damos dignidade às equipas da 4ª divisão, da mesma maneira que damos à da 1ª divisão. Pois dão. Tratamos Olha nós- uma coisa, e tens a Kika no primeiro número e quem é o segundo na capa? Não posso saber? É guardar. É um segredo? É um segredo. Então pronto, não me diz a segunda capa, mas eu tenho a primeira capa aqui com uma mensagem para ti, para vocês. Ora vejam. Pois é, que nós aqui conseguimos coisas. Jogam o quê? Olá a todos, aos que estão em casa a acompanhar e a vocês que estão em estúdio. Queria, antes de mais, felicitar todos os envolvidos nesta iniciativa. Muitos parabéns por este brilhante projeto, a criação da primeira revista única e exclusivamente focada no futebol feminino, nas meninas e nas mulheres que jogam futebol em Portugal. A Magriça é um nome que ficará seguramente na história. É sinal também de que as coisas estão a ser bem feitas, que estamos a navegar no bom sentido e dizer ainda que é precisamente por estes pequenos, grandes, muito grandes detalhes que o futebol feminino está a crescer em Portugal. Portanto, antes de mais nada, o meu grande agradecimento, meu e de todas nós que temos esta paixão pelo futebol e agora um agradecimento pessoal, o facto de terem contado comigo e de se terem lembrado de mim para ser capa e para fazer parte da primeira edição da Magriça. É dar voz àquilo que fazemos dentro de campo e àquilo que somos também fora de campo. Fui eu, entretanto já foram outras e assim continuará seguramente. Uma obrigada muito, muito especial mais uma vez a todos os envolvidos e que todas as meninas e mulheres possam ter a possibilidade de se expressar tanto dentro como fora de campo. Um beijinho muito grande e viva a Magriça! E viva a Magriça, que grande Kika Nazaré. Não estava nada à espera. Eu sei. É bom. Foi boas surpresas vindo de pessoas boas. Vindo de pessoas boas, uma grande jogadora. E pronto, mandamos também aqui um beijinho enorme para a Kika Nazaré. Também ela é uma grande craque, não só pela atitude em campo, porque é realmente tecnicamente uma jogadora excepcional, mas também pela forma como tem ultrapassado algumas lesões também e problemas. Sim. A Kika é fortíssima também, é um exemplo não só para as raparigas que jogam e mulheres que jogam futebol, mas para as mulheres em geral, de liderança e de capacidade de trabalho e de prosseguir os seus sonhos. Minha querida Luana, um grande beijinho. Muito obrigada. Adorei, parabéns. Obrigada. É assim,
Eu quero saber qual é a próxima capa. Portanto, das duas, uma. Ou tu me fazes um... Quando é que vais lançar a próxima Não Magriça? posso dizer. Não, está bem, ok, está estou tudo bem. aqui. Mas diz-me só, qual é a data de lançamento? Não posso dizer. Também não podes dizer? Não posso dizer. Então, mas não podes fazer uma coisa que é avisar-me um dia antes e depois entras aqui em direto no WhatsApp, no programa e mostras a capa? Talvez. Talvez! Então a pessoa está aqui a dar tudo pela Magriça. Ela diz, não, vai, fazemos isso, vamos fazendo aqui, vais de vez em quando tens aqui uma colaboração e mostras as capas da tua Magriça. Não é bom? É bom. Então pronto, fica combinado. Vá, fica combinado. Boa? Tá. Muito bem. Obrigada, Luana. E assim seguimos para a nossa próxima paragem. Agora para falar de relações tóxicas. Aceitar que permitimos que nos diminuíssem não é fraqueza, é consciência, aquilo que em psicologia se chama insight. E muitas vezes permitimos porque não nos sabíamos proteger, porque não sabemos também dar-nos o valor próprio, ou porque este é o modelo que conhecemos, muitas vezes desde momentos muito precoces da nossa vida, modelos em que há este padrão de diminuição. E quando aceitamos, estamos a dar um passo para poder fazer diferente, para poder corrigir esses padrões de relação e para poder melhorar o nosso sentido de valor. Isso é a única coisa que nos permite, de facto, regenerar, ultrapassar esta situação. Fizemos-lo porque queríamos muito esta relação, fizemos-lo por carência, fizemos-lo porque era o melhor que conseguíamos fazer. Mas quando entendemos que isso aconteceu, estamos muito mais evoluídos. É assim, a Diana Cruz é psicóloga clínica, é terapeuta familiar, escreveu um livro incrível. Olá, Diana. Que bom ter-te aqui no meu sofá, no nosso sofá. Olha, passa-me aí o teu livrinho. Também vamos ver ali no nosso ecrã. A Diana escreveu este livro que eu tive o prazer de, não só de o ler, como de o apresentar. Não é amor, é uma relação tóxica. E eu, sabes, estavas a dizer assim, Rita, aquele vídeo... Sabes que eu gostei muito daquele vídeo, porque toca aqui num ponto que tu explicarás melhor, mas que é muitíssimo importante, que é, se calhar é quando nós começamos a perceber que nos estamos a encolher ou que estamos a fazer por caber num espaço pequenino, que pode começar o processo de regeneração e da pessoa conseguir sair de uma relação tóxica. É isso mesmo, porque é esse desconforto que nos mostra também que aquela relação não tem lugar para as duas pessoas. E a pessoa que ficou sem lugar, que é, regra geral, a vítima da relação tóxica, começa a sentir que não cabe ali, que não há espaço para ela, para as vontades dela, para as necessidades dela, para aquilo que ela precisa também da relação e muitas vezes até para outras coisas do seu projeto mesmo individual. Certo. Para o seu trabalho, para as suas amizades, para as coisas que ela gosta de fazer. Isto porque as relações tóxicas são marcadas por muito controlo. E são muito difíceis, muitas vezes. E por isso é que eu te pedi também para vires cá. Porque acho importante, todos os dias estamos a ver números assim um bocadinho assustadores. Ainda hoje saiu outro número. Em relação à saúde mental, não sei se viste a notícia, mas preocupou-me imenso. A saúde mental dos nossos filhos, portanto, no caso, eu tenho filhos na faixa dos 20 anos, está pior do que as pessoas com mais de 50 anos. Isto está tudo ligado, como sabemos, não é? Também com esta questão das relações tóxicas numa relação, seja ela qual for, e o teu livro aborda vários tipos de relações, não é? Sim. Não são só relações amorosas? São sobretudo relações amorosas em diferentes fases de vida. Eu não li essa notícia integralmente, mas passei por ela também. E nós sabemos que esta faixa de adultos mais jovens e até adolescentes, no que diz respeito a este tema em particular, é uma faixa onde há novamente mais violência no namoro, mais controle. Mais machismo, outra vez. Sim. É assustador, é um bocadinho assustador. E, portanto, nunca é demais falarmos sobre este tema. Mas é muito difícil, porque voltamos aí ao problema, que às vezes é muito difícil quem está dentro de uma relação tóxica perceber que está dentro de uma relação tóxica. Podemos começar por aí, Diana. Se tu recebes no teu consultório um casal ou uma pessoa que não está bem e que acha que pode haver ali um problema na relação, quais são, há assim perguntas-chave que tu faças para perceber se aquela é ou não uma relação que pode ser potencialmente tóxica e perigosa? Sim. Há sinais que nós percebemos, que nos ajudam a perceber se podemos estar perante uma relação tóxica. Claro que
o melhor é não fazer uma avaliação precipitada, mas são sinais que também servem para a própria pessoa poder fazer essa autoavaliação, se está numa relação que é tóxica para ela. Os principais sinais têm muito a ver com a própria evolução da relação. São relações em que a pessoa nos diz: eu nem acredito que esta relação é tão má agora, porque ao início era um conto de fadas. Pois. Éramos as almas gêmeas. Esta pessoa, quando nos conhecemos, fazia tudo por mim, não me largava, era mensagens o dia inteiro, era telefonemas o dia inteiro, era elogios o dia inteiro. E depois o que acontece, e esta é uma das tais perguntas-chave, dos sinais-chave, o que acontece é que isto vai diminuindo, dando lugar a uma outra coisa que é uma crítica muito marcada, uma agressividade verbal, muito conflito, muita desvalorização do outro, lá está, muito controlo. Então, feliz ou infelizmente, as pessoas quando chegam até mim, na maioria dos casos já perceberam que estão numa relação tóxica. Na maioria dos casos já perceberam? Na maioria. Algumas, o que sentem, eu acho que isto é importante também passar às pessoas, é: deve haver alguma coisa de errado com a minha relação, mas o problema deve ser eu, porque isto era um conto de fadas e agora já não é. Ele era a minha alma gêmea e agora já não é. Portanto, há um sentimento de culpa, de como as pessoas... Mas também, e esse sentimento de culpa foi... como é que eu tenho de explicar? É só por observação do que se passa ou também foi incutido pela pessoa que mais manipuladora na relação? É totalmente incutido. Olha para isso, não percebes nada do que te dizem, muitas vezes coisas que eram elogios ao início, agora são alvo de crítica. Afinal, não gosto nada de vir com essa roupa. Não, eu nunca te disse que ficavas bem com essa roupa. Baralham a pessoa. Baralham a pessoa. Há coisas que são muito comuns, que é inicialmente uma coisa que é o love bombing, que é aquela bomba de amor, sempre ali. Isso também é desconfiar, não é, Diana? Isso claro, é preciso desconfiar. Se é demais... Diz isso de uma forma clara, porque eu conheço muitas pessoas que é maravilhoso, ele está-me sempre a mandar mensagens e hoje foi bombons, no outro dia flores, eu disse à mulher, tu sai daí que isso não vai correr bem. Exato, não é. Se é demais é para desconfiar, porque não existe uma pessoa igualzinha a nós, não existe uma pessoa que esteja 100% só para nós, não existe uma pessoa 100% compatível. Não, porque isso também me parece a mim que um parceiro que está permanentemente nesse, e chama-se love bombing porque é um bombardeamento de provas de amor, é alguém que quer cercar, não é? Que quer que a atenção daquela pessoa esteja só sobre ela, não é? Quer exatamente isso, quer criar um vínculo instantâneo, quer cercá-la, criar um vínculo instantâneo e fazer uma outra coisa que é, através desta comunicação de sim, o meu filme preferido também é o mesmo que o teu, eu também me interesso pelas coisas que tu te interessas, começam a sacar, usando a expressão que é mesmo isto, muita informação à pessoa sobre si própria, com isto mostra um grande interesse, que é uma coisa que nós todos adoramos, não é? E que nos apaixona. Claro. E ao mesmo tempo essa informação é usada para mimetizar a vítima, ou seja, imagina, para me mostrar muito parecida contigo. Okay. Para me mostrar uma alma gêmea, uma cara metade. Ok. Somos 100% compatíveis. Não vais conseguir, no fundo isso vai dar depois no fim tu não vais conseguir viver sem mim, porque nós somos compatibilidade total e isto é uma coisa que é um encontro que ou era eu ou não era ninguém. Exatamente, não há ninguém tão parecido. Eu vivi a minha vida inteira à espera de um homem que fosse assim tão parecido comigo, que quisesse o que eu quero, que gostasse do que eu gosto. E toda esta sensação de compatibilidade, de atenção extrema de alguém, nunca ninguém deu tanta atenção e tudo mais, é que criam esse tal vínculo muito, muito forte, que depois, com o passar do tempo, gera quase uma dependência, ou mesmo uma dependência, que é o que prende a pessoa mesmo quando damos a volta e entramos na outra fase, que é a fase do terrorismo emocional. E essa fase, como é que nós conseguimos identificá-la? E depois, Diana, explica-me como é que nós passamos disto para, ou isto já é violência emocional, violência doméstica, porque a violência doméstica não é só uma violência física, também é uma violência emocional. Como é que fazemos aqui a distinção e conseguimos perceber onde é que está a entrar nessa fase do terrorismo emocional? Bom, começa de forma insidiosa e intermitente, ou seja, começam as críticas, mas ainda vem um pouco daquele outro lado, muito elogioso, muito atento, muito gentil. Mas há de repente aquela sensação de desconforto. Peraí, esta mensagem sem dúvida. Isto não existia, porque é que houve este... Sem dúvida. O que é que aconteceu aqui? Porque quase sempre começam por críticas muito diretas, que ninguém está à espera porque não aconteciam, e muitas vezes essas críticas, lá está, elas criam confusão. São críticas a coisas que até há pouquinho tempo atrás eram tidas como
muito elogiosas. Eu adoro a tua profissão, que escrevas livros, que apresentes Exato. programas de televisão, seja o que for. E depois adoro daí que a andes sempre pouco... numa roda viva e tenhas uma vida tão ocupada e sim, é super interessante e é super atraente e depois de repente E deixa depois de já ser. não é. E depois já não é atraente, depois já é um peso, depois já é ridículo, depois já é tudo o que é mau. Isto gera logo aqui um problema. Depois a atenção começa a ser cada vez menos. E depois outras coisas começam a não funcionar tão bem. O controlo, a crítica dos amigos, o não haver espaço para as outras pessoas poderem entrar, sobretudo os amigos, as famílias da vítima. Sim, e as pessoas têm uma ideia muito errada de que só pessoas fracas é que caem numa relação tóxica e isso é completamente absurdo. Porque E nós errado. sabemos, eu conheço muitas mulheres e homens muitíssimo fortes e estruturados que caíram numa relação Sim. tóxica porque aconteceu, não é? É completamente Convém errado. retirar este preconceito disto. Completamente. Aliás, o parceiro tóxico quase sempre é atraído precisamente por alguém que é forte, que é competente, que é inteligente, que tem uma profissão interessante, que tem gostos interessantes, que é bonita. Que é forte. Que é forte. Há uma necessidade dessa pessoa que é tóxica e manipuladora quase de sugar a energia dessa Sim. pessoa que é no fundo que tem características que ela não tem. Eu acho que a maioria das pessoas, dos tóxicos, Sim. e tóxicas, claro, não têm esta ideia super consciente porque são muitas vezes muito narcisistas. Mas, em certo sentido, e de uma forma até consciente, há uma admiração por aquela vítima. E essa vítima, porque é uma pessoa tão forte e tão interessante, tão bonita, tão competente... E carismática, carismática, ela aporta ao tóxico coisas boas. Se eu estou com alguém interessante, também deve ser interessante, não é? Mas depois há o outro lado, que é, tem que haver uma imposição da pessoa tóxica, tem que haver esse sugar. Porque o parceiro tóxico, e este é um aspecto determinante das relações, ele vê a relação e o parceiro de relação como um instrumento. A relação é algo instrumental. Ela serve para o parceiro tóxico retirar coisas para si. Apenas. Apenas. Ele não vai lá para completamente baixo. egoísta, não é? E se houver uma observação mais cuidada e tu já tens uma prática de consultório já longa, são pessoas que repetem normalmente esses padrões de toxicidade. Neste caso estamos a falar da pessoa tóxica. Sem dúvida. Sem dúvida. Regra geral, um parceiro tóxico, que muitas vezes é um parceiro com características muito narcisistas, só consegue ter esse tipo de relações. Pois, e às vezes depois chega a esta relação e tu tens uma amiga que te diz assim, como eu já tive algumas amigas e amigos a dizerem, pois ele, coitado, nunca teve sorte nas relações anteriores e é sempre uma história cada vez mais estranha que a outra e a pessoa questiona-se, mas não será o problema, não será dessa Acontece pessoa? muito. Não é? Acontece muito e há muitas vezes depois este lugar de vitimização, não é? Muito. Elas é que fizeram todo o mal, todas elas. É claro que nós podemos ter uma relação onde alguém nos fez mal e partilhar isso. Mas aí a diferença é que há um padrão. Foi sempre assim, em todas as relações, porque já todos vivemos relações em que nós fizemos mal Claro. ou que outros fizeram Sim, mal. é preciso dizermos que todos nós, também é preciso falar disto, todos nós de vez em quando somos tóxicos. Sim, toda a gente pode ter um momento tóxico ou um certo traço tóxico. Só que isso é um traço, não é uma constante. Não é uma constante, não é um padrão, não é algo que é típico das relações daquela pessoa e que, de facto, de regra geral, não muda. E, sobretudo, uma pessoa que tenha um mínimo de empatia, que se lhe é observado, olha, o que tu estás a fazer magoa-me, é uma coisa que eu não gosto, uma pessoa empática, que não seja narcisista, pensa, bem, deixa-me cá alterar Quero mudar e mudar, isso. não é? Sim. E enquanto uma pessoa com falta de empatia vai fingir que não ouviu ou vai fazer o habitual das relações tóxicas. És tão dramática, estás a inventar, não foi nada disso que eu disse. É criar tu é que o és problema uma da outra dramática. pessoa. O problema passa sempre para o outro lado. E a outra pessoa, a vítima, é que devia estar sempre a ser diferente, porque, mais uma vez, a vítima é suposto estar ali como um instrumento do parceiro. E a vítima também acaba por repetir padrão. Percebes o que eu estou a dizer? Percebo, a vítima pode e muitas vezes repete padrão, por isso é que a vítima também precisa muito de ajuda, não é? Pois. Repara que estas relações elas têm muito impacto na saúde mental da pessoa que as vive e na autoestima e mais do que isso, até na própria identidade. Quando estudamos e lemos sobre este tema, fala-se muito de erosão de identidade. As relações tóxicas estão constantemente a dizer à pessoa que não é boa o suficiente, que não faz o suficiente, Certo. que foi traída ou que ele anda às mensagens com outras porque ela não é suficiente,
que foi enganado, que é criticado, que é tratado com desprezo porque não é suficiente, porque não fez o que era suposto. E isso faz com que a pessoa com o tempo acredite, não é? Lá está, muitas pessoas chegam ao meu consultório a achar que há algo errado com a relação delas. A maioria já sabe. E com elas próprias, não é? Mas Que é a acham coisa que é mais com triste, elas. quer dizer, que é com elas, não é? Sim, algumas até dizem, eu tenho uma relação muito difícil com o meu marido, ou com a mulher, não importa, seja o que for. E há qualquer coisa que eu de certeza que tenho que mudar. E depois de eu perceber bem essa relação, às vezes aquela pessoa está mesmo a ser vítima de uma relação tóxica. E isto sim, respondendo também a essa parte da pergunta, é uma forma de violência. Pois é. Porque diminui, porque humilha. Humilha, achincalha, Exatamente. entristece. Sim. E estas pessoas vêm mesmo, deixa-me dizer a palavra... Vêm doentes. Vêm doentes, precisamente. As pessoas vêm doentes, era isso que eu queria dizer. E como é que se pode sair, Diana? Tu no teu livro usas uma expressão que é como se fosse um plano de detox. É uma expressão também para qualquer pessoa entender que é possível acabar e sair de uma relação destas. Claro que não vais conseguir agora em pouco tempo dizer-me todas, e nem eu quero, também podem comprar o livro e ler, que é muito interessante este livro da Diana. Eu gostei muito, impressionou-me bastante quando li. É uma escrita muito escorreita e muito acessível, mas há assim alguns passos que são determinantes e que se calhar tu podes avançar. Sim. Há coisas que são determinantes que é, primeiro que tudo, a pessoa deve perceber que provavelmente já está com um problema no seu trabalho, na sua rede social, os amigos, na sua rede social, a família e até consigo própria com as coisas que ela habitualmente fazia. Até as coisas mais simples, as coisas que gostava de fazer em casa, seu exercício físico. Quebrou-se ali uma rotina daquilo que ela era, não é? Totalmente, de todo o seu projeto de vida, das coisas mais complexas, como a sua carreira profissional, por exemplo, ou um plano de família, até às coisas menos complexas, como eu ao sábado gosto sempre de, sei lá, ir ao ginásio. Ir correr. Correr, estou a inventar, pronto, pode ser. A pessoa sente essa quebra total com o seu padrão e, portanto, o que ela tem que fazer é recuperar isto. O que é muito, muito importante? Ter uma rede social de suporte. Muitas vezes os amigos já foram afastados por ciúme, por controlo, porque a pessoa começa a ter vergonha de falar. Muitas vezes há um discurso de intoxicação, é aquele teu amigo não sei o quê, ele não é bem teu amigo, olha, a tua amiga, olha que ela é perigosa, ela não sei o quê, depois vão-se afastando de pessoas. Exatamente, tu é que não estás a ver, não percebes nada, não vês que te estão a fazer mal ou que te estão a criticar. As pessoas vão desaparecendo. Também há uma vergonha. Exato, a vergonha, era isso que eu ia dizer, não ter vergonha de ligar a uma amiga e dizer, olha, eu sei que me afastei e que tu deves estar muito magoada, mas eu preciso da tua ajuda. Isso é essencial, voltar a ativar essa rede. As pessoas, muitas delas que se afastaram, eu recebo imensos contactos de pessoas assim, não se afastaram porque quiseram afastar-se. Claro. Sentiram que não podiam continuar a assistir àquilo e que não tinham espaço para dizer, olha, eu acho que essa tua relação é terrível, Diana. É violenta. Já todos nós, provavelmente muitos de nós, assistimos a relações em que até tentámos interferir e depois correu-nos muitíssimo mal. Muito mal. E depois, a certa altura, a pessoa não sabe o que é que há de fazer, não é? E não pode fazer nada. E não pode fazer muita coisa. Mas a pessoa muitas vezes está ali, portanto, essa parte é muito importante. Pedir ajuda é muito importante. É importante assumir que às vezes as pessoas estão mesmo deprimidas ou com perturbações de ansiedade, que já não conseguem trabalhar. Muitas destas pessoas, que são maioritariamente mulheres, mas não são, claro, apenas mulheres, claro. São uma sombra do que eram. Estão uma sombra do que eram. E, portanto, precisam mesmo de ajuda psicoterapêutica. E depois há coisas muito simples que eu menciono no livro e depois tem ali outras mais complicadas que eu acho que, efetivamente, não sou neutra, mas vale a pena ler. Mas há coisas simples que eu acho que vale a pena deixar num espaço como este, que é voltar a tomar conta de si de maneira mais básica. Realmente gosta de ir correr, voltar a ir. Realmente gosta de ligar à amiga, voltar a ir. Realmente ser gentil consigo própria, não é? Sim, ter mais compaixão e perceber uma coisa muito, muito clara, que é, não caem nesta esparrela pessoas fracas ou burras ou carentes. Estas pessoas tóxicas são altamente sedutoras e são também elas carismáticas, são interessantes muitas das vezes. E, portanto, por definição, elas vão conseguir seduzir, elas vão inicialmente passar a ideia de que nos vão dar o que nós precisamos e desejamos, e, portanto, qualquer pessoa pode ficar seduzida numa relação destas e demora sempre muito a sair. Demora. Por todo aquele ciclo. É preciso dar esse tempo também de cura, não é? Mas é perfeitamente possível sair de uma relação tóxica. Sim. É preciso pedir ajuda.
É porque há muitas recaídas. Sabes uma coisa, eu já ofereci, eu acho que o teu livro, não só o facto de tu teres escrito, mas o facto deste objeto, eu já ofereci a amigas com as quais não conseguia ter esta conversa. Sim. Entendes o que eu estou a dizer? Entendo. Então ofereci, olha, está aqui uma coisa ali, adorei, vê lá. E depois, passados uns meses, vieram dizer, não sei porque é que tu me ofereceste este livro, obrigada. Claro. Portanto, até nisso, isto é um objeto muito importante para ajudar uma pessoa A ter que nós uma conversa gostamos, difícil. A começar a ter uma conversa difícil, começar Sim, essa conversa. sim. Diana, foi um gosto, espero ver-te aqui mais vezes, porque tu tens Eu um também, manancial foi um de temas para te tratar, portanto, sempre que quiseres voltar, Quero voltar. este sofá é teu, Claro vais que voltar sim. de certeza. Claro Nós que sim. vamos voltar Obrigada. também na segunda parte com a história de um casal, entre muitas outras, mas de um casal que, imaginem, compraram uma casa com 200 anos, pois, e depois puseram-se a fazer obras e tal, e depois ficaram, não tinham onde dormir, então as primeiras noites dormiram dentro de uma tenda, dentro da própria casa com 200 anos, e agora estão a reconstruí-la, estão a construir a casa dos seus sonhos. É mais uma história para ver, já de seguida, um curto intervalo e já voltamos ao Intercidades. Até já! E estamos de volta no nosso Intercidades, sempre de paragem em paragem. E a próxima paragem também vai ser excelente, porque já aqui falámos de relações tóxicas, ainda agora falámos de relações tóxicas com a psicóloga Diana Cruz, esteve aqui a falar-nos de relações tóxicas, mas se vocês não sabem é que também os animais, pois é, também os bichinhos têm relações, eu não diria tóxicas, mas relações complexas. E muitas vezes as pessoas falam com muita ignorância, dizendo a mãe, natureza isto e a natureza aquilo, e aí não é nada disto. Não é? A ciência não nos diz nada daquilo que muitas vezes nós vemos e ouvimos por aí como informação errada. E é a Carla Lourenço, que é bióloga e que vai entrar aqui na nossa emissão por WhatsApp. Olá, Carla. Tudo bem? Olá. Olá. Oh, Carla, eu já tinha saudades tuas. Foi só uma semaninha, Rita. Pois foi, mas olha, foi tão bom que eu fiquei com saudades. Olha, vamos falar aqui. Eu sei que estavas a ouvir a Diana a falar de relações tóxicas entre humanos, não é? Mas tu vais nos dar aqui outra perspectiva, que é também muitas vezes a forma como os animais se relacionam, também, não sei se pode dizer que é tóxica, eu acho que não sei se é essa bem a expressão, mas é complexa, pelo menos. Queres explicar-me qual é a tua ideia? É assim, é sem dúvida complexa, tens toda a razão e por vezes chega também a ser tóxica em algumas espécies, apesar de não compararmos aqui completamente com a espécie humana, mas temos, por exemplo, nos louva-a-Deus, as fêmeas, depois do ato sexual acabam por matar o seu companheiro. Comem-lhes a cabeça, ouvi dizer? É altamente tóxico. Pronto. Olha, tenho os homens todos do estúdio preocupadíssimos com esta informação. Está tudo muito solidário com o louva-a-Deus. Agora, há um outro assunto e que na nossa espécie, né, nós ouvimos muitas vezes dizer que isto é contra a natura, que não é nada normal, não é nada natural, que tem a ver com a homossexualidade, com a bissexualidade. Certo. E isto é muitas das vezes dito, lá está, como se fosse contra a natura. Só que o que nós mais temos são exemplos na natureza em que os comportamentos homossexuais, bissexuais, temos até espécies que mudam de sexo. Portanto, isto é mesmo muito, muito comum. Pelo menos descrita, estão mais de 1500 espécies que têm comportamentos homossexuais, bissexuais, e só vem mostrar que estamos em 2026 e já não devíamos, dentro da nossa espécie, ter qualquer tipo de discriminação. De conceito. Exato. Carla, e é muito importante que digas isso, porque ouvimos tantas vezes esse argumento é contra a natura, e não é nada contra a natura. Eu estou aqui a ver os teus apontamentos, porque és tu que me ensinas, mas eu preparei a lição. Por exemplo, os golfinhos roazes têm comportamentos homossexuais. Exatamente. São os golfinhos que nós temos em frente ao Tejo, que temos no Sá, temos ao longo da nossa costa. Está demonstrado que eles têm comportamentos homossexuais uns com os outros, às vezes para mostrar dominância, outras vezes só para criarem laços mais fortes dentro do seu grupo, e tal como temos os golfinhos, temos outros animais, não é? Temos, por exemplo, casos na natureza e casos
em jardins zoológicos de pinguins machos que não tinham uma companheira para se reproduzir, e então que os machos se juntaram, encontraram um ovo abandonado e criaram esse ovo. Oh, como Carla, se sabes fosse uma coisa? um deles. Eu tenho esse livro, que é uma coisa lindíssima. Essa história verdadeira desses pinguins machos que, no fundo, tomaram conta de um ovo que estava abandonado e criaram um bebê pinguim, não é? É uma lição tão bonita da natureza, e acabou por se escrever um livro sobre isso. E eu tenho esse livro e é muito bonito e é uma história verdadeira, mas podes continuar. Eu adoro estes exemplos concretos de animais. Acho que é bom para as pessoas perceberem que não existe essa coisa do contra a natura. Não existe mesmo. Por exemplo, temos umas espécies de peixes, são jamantas, são mantas um bocadinho mais pequeninas nos Açores, e esses peixes, as jamantas, os machos jovens, antes de terem namorada, digamos assim, antes de encontrarem uma companheira, precisam de treinar a sua sedução. Então treinam uns com os outros, os machos treinam esses comportamentos de sedução uns com os outros, fazem ali um cortejo. É um estágio, digamos assim. Exatamente, Rita, é mesmo isso. Para quando chegar, então, a futura namorada, eles já saberem como é que se devem comportar, como é que devem fazer para conquistar o coração, digamos assim, da fêmea. E depois, se mesmo assim, porque há sempre esta mentalidade, mas são peixes, mas são pinguins, são golfinhos, são muito diferentes de nós. Se nós formos estudar ou formos ver o que já foi estudado dentro de primatas, que são muito mais próximos de nós, não é? São primos relativamente próximos, nós vemos que os comportamentos homossexuais e bissexuais estão muito dentro das suas comunidades, das suas sociedades. Os chimpanzés, por exemplo, que são 99%, têm 99% do ADN igual ao nosso, nos chimpanzés há tanto ou mais comportamento homossexual do que heterossexual. É algo mesmo muito, muito natural, é frequente. Muitas das vezes, quando os machos se zangam em determinadas espécies de primatas, resolvem tudo com uma dose de sexo entre eles, relações sexuais entre eles. Não os vou criticar, não vou. Eles também fazem isso, não é? Quando às vezes os casais estão assim bem zangados, resolvem tudo. Se não for grave, olha, eu não critico. Cada um resolve como pode. Portanto, estes comportamentos que nós vemos nos outros animais, porque nós também somos animais, não é? Acontecem na nossa espécie, é perfeitamente comum. E depois temos também organismos temos espécies, temos animais que esses então mudam mesmo a sua vida de um momento para o outro. Por exemplo, a dourada, que é um peixe que muita gente come, não é? Que muita gente conhece, normalmente por estar no prato. A dourada, quando nasce, é um macho. Todas as douradas nascem machos. E depois, quando vão crescendo, vão amadurecendo, eventualmente tornam-se fêmeas. Por isso há aqui uma mudança de sexo. É super interessante, a sério. Olha, Carla, eu fico completamente encantada com as coisas que tu nos ensinas. É um tema que até podemos depois regressar, porque, olha, ainda me podias contar as histórias dos cavalos marinhos e tantas outras espécies que têm formas de vida, formas de estar, formas de viver, de se desenvolver, que não são diferentes, são as delas, é o que é. Foi um gosto enorme. Se calhar da próxima vez podes vir cá outra vez, mas isto também é agir assim para o WhatsApp, mas também aqui sentada na mesa também é muito bom. Está bem, Carla? Está combinado. Um beijinho, Rita, para ti. Um beijinho enorme, um beijinho enorme. Gosto muito de ter esta presença desta nossa colaboradora, da Carla, e da biologia. A biologia explicada desta forma simples e divertida, mas sempre com um fundamento absolutamente científico, e acho que aprendemos todos e aprendemos coisas que são úteis para a nossa vida. E vamos agora avançar para a nossa próxima paragem. Eu adoro este casal, porque eles próprios dizem que são um bocadinho... Isto porque uma pessoa imagina, mudarem completamente de vida e de repente compram uma casa com 200 anos, mas aquilo não tinha condições e eles compram a casa, ok, agora onde é que dormem? Olha, dentro de uma tenda. Vejam como é que foram as primeiras noites. Vejam, vejam.
pessoas, a Carla e o Hélio, que se mudaram de Mafra para uma quinta em Penafiel e tiveram de viver os primeiros meses, eu adoro esta vossa história, a sério, dentro de uma tenda. Eu quero que me expliquem aí, uma tenda dentro de casa. Sim, a tenda estava dentro de casa. Pronto, menos mal, Carla, menos mal. Como é que tudo isto começa? Quero que me contem, tintim por tintim, como é que começa esta vossa aventura? Nós já tínhamos o sonho de mudar para Penafiel ou para uma zona próxima, porque os meus pais são de lá, eu cresci lá, e então já tínhamos esse sonho, mas não era para já. Só que fomos fazendo pesquisas e pesquisas e encontramos a quinta que nos fez apaixonar. Mas e que não estava imediatamente disponível, certo, Hélio? Não estava. Foi uma luta difícil. Tiveram que esperar e até tinham perdido um bocadinho a esperança. Perdemos o negócio e depois o proprietário liga a dizer que quem ia comprar a quinta não conseguia comprar a quinta. Portanto, nós tínhamos feito uma proposta, a nossa proposta não foi aceite. Veio outro cliente que fez uma proposta, a proposta dele foi aceite, só que o financiamento não correu muito bem e nós conseguimos avançar com a compra. E porquê que se apaixonaram? Eu depois até vou pedir ao Diogo, se for possível, porque eu depois não consigo ver as imagens no ecrã atrás, eu vou pedir ao Diogo para pôr aqui no nosso ecrã central as imagens da vossa casa. Porquê que foi esta e não outra? Nós tínhamos muito bem definido o que é que queríamos. Sim. Nós fizemos uma pesquisa de localização, de acessos, por exemplo, a quinta tinha que estar toda morada. Tinha que ter água. Tinha que ter água. Nós seguramente... Foram muito criteriosos. Sim. Fizemos mais de 50 pesquisas, além das outras na internet, mas locais. Fomos visitar quintas, fomos visitar os espaços que estavam em venda e aquela tinha tudo o que nós pensávamos que cumpria os nossos requisitos, não é? E tinha também 200 anos. Era a história, sim. E tinha uma história também muito bonita. Eu gostava que vocês partilhassem um bocadinho comigo, porque sei que vocês respeitam muito a história da casa, não é? Nós queríamos uma casa e essa parte da história, nunca pensamos em procurar uma casa com história, só que esta trouxe história, porque foi mesmo a cereja no topo do bolo. Foi-nos trazer uma história que o nosso historiador Alexandre Herculano frequentava a quinta. Isso é incrível. E dizem que fazia serenatas à filha do caseiro. Dizem os vizinhos e dizem as histórias, que a gente não Pode sabe. Haver um pouco de porque mitologia, a gente não estava cá, não é? de mito urbano, mas não deixa de ser tão engraçado pensar que Alexandre Herculano pode ter... É possível que tenha passado Não, ali... ele frequentou. Mesmo. Na Câmara Municipal de Penafiel está descrito que ele frequentava a casa e a rua é o nome dele derivado a ele frequentar a casa. A casa, sim. Mas mesmo depois, as manas habitantes, já depois, ou antes, não sei se foram as últimas habitantes antes de vocês adquirirem a casa. Habitantes, sim. Sim, habitantes, sim. Também eram umas manas peculiares, porque eram festivas, faziam para lá umas festas, não é? Faziam festas, eram solteiras. As duas solteiras, mas já vinham de famílias com muitas posses. Os pais eram médicos, já tinham ali, sempre foram solteiras, que dizem que uma também perdeu o marido, o noivo, na guerra. Tem ali umas histórias que nós não sabemos se são mesmo verdade, mas tem essa história que nos encantou muito. E como os proprietários deixaram a casa como estava, porque nós dissemos que íamos cuidar, porque nós prometemos cuidar, porque eles já têm uma idade mais avançada, não tinham tempo, nós prometemos cuidar. E então fomos descobrindo fotografias. Lá vamos às fotografias. Nós estamos a ver aqui algumas imagens que vocês nos enviaram, que já é do vosso trabalho de recuperação da casa. Sim. E a Carla até diz, para 200 anos ela nem está nada má. Não, está ótima. Está espetacular, não é? Eu com 200 estava pior. Pode crer. Muito pior. Portanto, os primeiros passos, só para eu perceber, vocês entram, têm de dormir numa tenda durante alguns meses e depois são vocês que começam a fazer a recuperação, Hélio? Contam com a ajuda de terceiros? São vocês mesmo com a mão de obra? Como é que é o processo? O processo foi crescendo. Ou seja, nós começámos com as nossas mãos, depois vimos que é difícil trabalhar a pedra, certo. Tem muita pedra. Arranjámos um parceiro, por acaso é meu cunhado e irmão dela. Correu bem. Que belo parceiro, assim. Que belo parceiro. E as coisas começaram a ganhar forma e começaram a desenhar-se, porque nós não conhecemos metade da quinta. Nós, quando adquirimos a quinta, não conhecíamos mais de metade da quinta. Porque tem 5.000 hectares, é isso? Não, tem quase 5.000 metros de terreno. Metros de terreno, claro, é evidente. Claro, a minha matemática... Vocês sempre que eu disser números, vocês apaguem da vossa memória, mas pode ser? O exterior estava muito degradado, muitas silvas, não se via grande parte das construções existentes.
Mesmo o próprio acesso ao quintal principal tinha muito mato, estava muito deteriorado e nós não conseguimos perceber o que é que ali estava. Sim. E tivemos Mas isso também é muito giro, que é de repente vocês começam a limpar as coisas e vão aparecendo surpresas. Duas das ruínas nós não as conhecíamos, porque elas estavam completamente cobertas. Sim. O tanque, que agora é a piscina, também não se via, portanto fomos descobrindo, portanto ficámos a ganhar. E a casa tinha mobília? Tinha mobília, sim. Mobília bonita, porque devem ser Sim. coisas da época, tiveram que recuperar, não? Estamos ainda na fase da recuperação. Recolhemos tudo, está tudo guardado e depois vamos, a seu tempo, vamos Como é que querem fazer, o que é que vocês querem fazer deste projeto? É só casa de família ou não? Já mudamos 50 vezes de projeto, porque vamos pensando o que é que queremos. Nós queremos que tenha 2, 3 quartos, não muito mais. Mas vão viver lá? Vamos viver lá, claro. Sim. Só que queremos que alguém possa visitar a casa e que possa sentir os cheiros, os sabores, as tradições. Queremos manter isso no alojamento. Acho muito e bem. não queremos nada muito grande, apesar da casa ter 10 quartos, não queremos isso de todo. Queremos que as famílias possam estar lá, mas possam sentir à vontade, ter a privacidade. Sim. Assim, um momento acolhedor. Não queremos nada assim muito grande. Então, não em é termos o de objetivo. decoração, vai manter o... Vamos fazer um mix. Tem que ser, não é? Tem que ser um mix. Um mix entre a tal mobília que lá ficou, que é Sim. para recuperar. Eu já estou... Vocês não estão a perceber, eu adoro tudo o que é casas antigas, adoro objetos antigos e, portanto, eu imagino... Eu ia sentir o coração em sobressalto de entrar num sítio destes e começar a descobrir coisas, que foi o que vos aconteceu. Foi o que nos aconteceu. E que pronto, e agora eu vou-me aqui perder nesta caixinha, que esta caixinha é de fotografias de pessoas que habitaram... Na quinta. Na quinta. Pensamos nós. Pelo menos Não, é as o que fotografias nos são dizem. de lá, pelo menos. E há fotografias da quinta. Eu acho isto, Essa é a eu vou entrada tentar. da Elas são muito quinta. pequeninas porque são de época, não é? Sim. Esta fotografia é de 1951. Eu acho isto uma coisa deliciosa. Eu, por exemplo, os meus avós eram figuras parecidas com esta, não é? Porque a moda era semelhante. A minha avó também usava assim o cabelo. Eu acho isto, eu tenho assim um encanto por tudo o que é antigo. Isto é na casa. Essa é na casa. Essa é a entrada, na quinta, essa primeira. Ok, vou pondo aqui como que é muito engraçada. Era as festas que faziam lá. E esta? Essa é lá na escadaria redonda, na Páscoa. Essa é uma fotografia na Páscoa. Sabem o que é que me comove mais? É que as casas, pronto, as pessoas morrem, não é? Porque infelizmente é assim a vida, infelizmente, pronto, nós sabemos. Mas as casas guardam estas coisas todas e guardam estas memórias e, por exemplo, aqui está uma família, se calhar numa Páscoa, não é? Não sabemos. Essa não temos a certeza, mas também é naquela escada redonda da entrada. Mas claramente num convívio, olha-me esta maravilha. Não sabemos quem são estas pessoas? Não fazemos ideia. Essas não. Mas achamos lindas essas Lindas. pessoas, por isso é que eu trouxe essa fotografia. Acho as pessoas lindíssimas. Vamos lá mostrar mais uma. Um grupo de rapazes, aqui com uma senhora em cima. Esta tem uma dedicatória. Com amizade, mas também não se consegue... Bia... Não sei. Não se consegue perceber. Não se consegue perceber, mas é com amizade. Já sabemos que pelo menos é com amizade. Eu tenho que mostrar mais umas, desculpem lá, Cláudia vai ter que ser... Eu sou completa... Isto é temática que me deixa... Olha-me este casal. Ali no alpendre... Essa é lá no cantinho É do mesmo no portão cantinho da verde. escadaria. Portanto, a casa que vocês estão com tanto amor a recuperar, já teve todas essas pessoas a viverem coisas lá dentro, a serem felizes, a serem infelizes, por vezes também, não é? Como todos nós. Por exemplo, este senhor com este ar completamente... E esse era o médico, o que nos foi dito, o primeiro proprietário da casa. 1946, Porto, esta fotografia. E ele aí já era um senhor já com uma certa idade. Que coisa absolutamente deliciosa. Temos de avançar. Eu só queria dizer-vos aí em casa que estes nossos convidados, a Carla e o Hélio, eles têm muita graça. Porque eles decidiram fazer isto e depois decidiram também que iam fazer lá um pequeno reality show. Qual foi a ideia do vosso reality show? É porque eu vou mostrar. Foi mais uma maluqueira. Mais uma maluqueira, mas era o que era? Um amigo que disse que precisava de um espaço para fazer um reality show e eu disse, tens o espaço. E depois foi isto que aconteceu. Temos aqui uma coisa para ver. Ora, vejam, vejam. Está a chegar o primeiro reality show digital do país, numa quinta em Penafiel. Na Tapada do Muro, 10 concorrentes desafiam-se com um único objetivo: encontrar um infiltrado. Todos os dias, provas que testam a resistência, a inteligência
e a confiança de todo o grupo. Este é o reality show de todos para todos, entre nós. Um desafio que, pelo que sei, vão repetir, não é? Temos mesmo no final já para o mês que vem. Já para o mês que vem? Sim. Como é que eu adoro que haja concorrência aos reality shows, adoro isso. E como é que as pessoas podem inscrever? Já está fechado. selecionado. Já está tudo. Malta, vai ter que ficar para a próxima. Mas nós queremos saber notícias, está bem? Sim, sim. Até porque vamos continuar a acompanhar a vossa vida e o vosso percurso. Muito obrigada por nos deixarem fazer parte disto e desta aventura e do vosso sonho. Obrigada. Obrigada. A altura agora de fazermos mais uma paragem e desta feita vamos regressar à BTL, a Bolsa de Turismo de Lisboa, onde está o meu querido colega e amigo António Maria a estrear-se e a entrar pela primeira vez como passageiro no Intercidades. António. Olá, Rita, é verdade. A primeira vez no Intercidades é um privilégio, finalmente, diria, após esta semana, mas com todo o gosto que estou aqui a falar contigo da BTL. Alguma coisa que tenhas curiosidade de saber aqui acerca da feira? Eu tento estar aqui 3 dias, estive aqui 3 dias. Neste momento estou acompanhado do presidente do município do Montijo, Fernando Caria. Olá, como está? Boa tarde, como está? Tudo bem? Obrigado por terem vindo aqui ao nosso expositor, digamos assim. Com certeza, com todo o gosto. Aliás, muito obrigado por estar a receber o Conta Lá, porque o Conta Lá esteve localizado num sítio onde houve, infelizmente, falta de condições que se agravaram com estas alterações climáticas, estes fenómenos climáticos dos últimos tempos, e o Montijo tem-nos acolhido muito bem e estamos muito felizes de estar lá. Portanto, agradeço-lhe o Conta Lá poder funcionar, fazer o seu papel e a sua missão, cumprir a sua missão lá. Para nós é um prazer tê-los lá, até porque uma das nossas grandes virtudes é saber receber. E o Montijo, tanto de portas abertas, recebe com muito gosto todos os que querem fazer parte da nossa comunidade, portanto é um prazer para nós também. E vocês estão aqui na BTL, a BTL é uma feira de turismo com diversificadas ofertas. O que é que o Montijo tem para oferecer? O Montijo tem muito para oferecer, o Montijo tem que ser conhecido pelo aquilo que tem. E desde a gastronomia, desde visitar os nossos moinhos, os nossos museus, os nossos espaços verdes, os nossos jardins, o Montijo tem muito para que se veja e para que se goste de lá ficar, que passem por lá e que desfrutem daquilo que nós temos de bom para dar, e o que é muito. Sei que o Montijo tem uma produção de flor significativa, de flores, não é? A nível europeu e mundial? O Montijo não é muito significativo. O Montijo é o maior produtor de gerberas. É mesmo o maior? O maior produtor de gerberas. Portanto, e temos muito prazer nisso. Somos a capital da flor, muitos se conhecem. Portanto, aquele carro não o deixa mentir? Não deixa mentir, o carro não deixa mentir. Temos muitas estufas de flores, somos produtores a sério de flores, portanto, exportamos muita flor. O que é que se pode fazer? Porque eu não conheço nada desse mercado, por exemplo. Esse mercado serve, além da parte estética, evidentemente, que isso é mais óbvio, mas imagino que haja fins medicinais, farmacêuticos. O mercado atinge, desmultiplica-se, não? Nós, portanto, temos um mercado interno, portanto, onde nós temos várias lojas que vendem as flores, exportamos para toda a Europa. E isso, portanto, é visível dentro da própria cultura da flor, digamos assim. E como eu disse há pouco, sendo o maior produtor de gerberas, portanto, isto é uma influência bastante grande na parte da exportação. Portanto, é uma grande indústria que o Montijo tem. Vão apresentar mais logo aqui na BTL o bote de fragata, o Alvenadeiro. O Aldeano. O Aldeano. E porquê o Aldeano? Inicialmente, portanto, o barco teria outro nome. Aldeano é para vincar as raízes do próprio Montijo, ainda em Aldegalega, porque o Montijo esteve sempre virado para o rio, quer culturalmente, quer religiosamente, até porque antigamente temos uma festa muito grande no nosso concelho, que é a festa, portanto, Nossa Senhora Atalaia, onde vinham sírios
de barco para, portanto, o Montijo e depois iriam para a Atalaia. Além da pesca, que foi uma das tradições que o Montijo teve e que foi um dos maiores trabalhos que o Montijo tinha, era a pesca, e não podemos deixar de esquecer, portanto, que isso aconteceu. Hoje temos muito menos pescadores, ainda os há, e então o aldeano... Mas este bote vai ser um bote de pesca ou vai ser um bote com... Não, este bote vai ser um bote, portanto, que fizemos uma candidatura, o bote servirá, portanto, para nós turisticamente andarmos, portanto, a dar a conhecer o nosso Montijo. Temos uma ligação forte com as escolas, onde os alunos irão, dentro daquele barco do aldeano, irão conhecer o estuário, portanto, do Tejo, as nossas margens ribeirinhas. O Montijo tem cerca de 14 km de margens, o que é muito bom. Portanto, este barco tem tudo para devolver ao Montijo não só as tradições, como não deixar morrer, portanto, aquilo que o Montijo teve de bom. Nós estamos aqui no Intercidades, a Rita Ferro Rodrigues é que conduz, isto é uma espécie de comboio que vai pelo país, estamos a passar pelo Montijo, na verdade, provavelmente começámos no Montijo até, de certa maneira, mas estamos no Montijo e gostaria de saber se a Rita Ferro Rodrigues estará convidada a passear no bote de fragata. Não percebi. Aldeano. Se a Rita, que está neste momento a falar connosco, quer fazer um convite à Rita Ferro Rodrigues de passear no bote do Aldeano. É quase como uma obrigação, portanto, convidar a Rita Ferro Rodrigues a vir ter connosco, desfrutar não só de um grande passeio, portanto, dentro do nosso rio, conhecer as nossas margens e depois, com toda a naturalidade, ser uma convidada muito especial para provar a nossa gastronomia. Temos excelentes peixes, temos excelentes caldeiradas, portanto, tudo ligado ao rio, por isso será um prazer enorme ter aqui connosco e ter lá na nossa cidade connosco a Rita Ferro Rodrigues. Senhor Presidente Fernando Caria, o prazer é todo meu. O convite está feito, agora falta só aceitar. Está feito e está aceito, está aceito. Okay. Está feito e está aceito. Ok. Muito obrigada. Ficamos contentes com isso. Obrigada, António, também a ti, António Maria, obrigada. Rita, espero que tenhas ficado com curiosidade. Fiquei com muita curiosidade. Obrigada, António Maria. Um grande beijinho também para o Presidente Fernando Caria. E obrigada por esta paragem tão deliciosa do nosso Intercidades na Bolsa de Turismo de Lisboa. Agradecendo também aqui a toda a equipa do Conta Lá que fez essa emissão durante estes dias e que também aqui no nosso Intercidades esteve connosco a mostrar-nos o que de melhor se faz no turismo em Lisboa. Em Portugal. Agora vamos já para a próxima paragem. Onde está Adilson de Auxiliador? Próxima paragem. O Adilson é curador e produtor cultural com mais de 20 anos de experiência no desenvolvimento e direção de projetos de grande impacto. Responsável por implementar a Don't Panic em Portugal, é o cofundador também do Festival Iminente, adoro, e fundador da Tapomarte. Especializou-se na criação de modelos sustentáveis que ligam a cultura, o espaço público, o impacto social, para tornar a vida de todos nós um bocadinho mais colorida, mais agradável, mais bonita. Vamos conhecê-lo agora. Olá, Adilson. Olá, Rita. Tudo bem? Tudo em forma? Tudo bem, tenho muito gosto em... exatamente. Vamos lá. Muito gosto em ter-te aqui. Explica-me lá, antes de começarmos, porque tu trazes-nos aqui, e eu adoro essa ideia, uma proposta de agenda cultural, já lá vamos, mas como é que o Adilson, percebes que és todo tu uma criatura artística? Olha, como é que isto acontece? Olha, antes de mais, era uma bela tarde de 1976, 5 de setembro, e o resto vocês já sabem. Também sou de 66. Também? Uau. Mas de outubro, 16 de outubro. Bela colheita. Bela colheita. Amiga, melhor colheita. E, portanto, a ascendência é cabo-verdiana, mas nasci em Lisboa, Cascais, estudei em Nova Iorque, sempre apaixonado pela cultura, pelas artes. Mas como? Porquê? Como porquê? Sim, nem todos somos sempre apaixonados pela cultura e pelas artes. Pois não. Pois é, de onde é que isso vem? Às vezes vem de um avô, ou de uma avó, ou de uma tia. Olha, na minha família há vários músicos, vários artistas em Cabo Verde, São Vicente. Pois, claro. Muita ligação a Manel de Novas, que foi um dos principais autores de músicas cantadas por Cesária, por Urbana, por Ilde Lobo. O meu tio Vasco Martins, há pouco tempo abandonou-nos, mas portanto também um incrível músico cabo-verdiano. Portanto, era quase impossível. Seria impossível, mesmo sim, caíste no caldeirão da cultura. Sim. Por acaso agora essa pergunta foi assim um bocadinho como é que tudo isto surge, não é? Eu acho que é um chamamento, é uma vontade interna de estar ligado às artes. E qual é a melhor forma de estar ligado às artes
do que trabalhar com arte e com artistas e tentar fazer acontecer coisas que às vezes parecem impossíveis, como por exemplo o Festival Iminente, como por exemplo de levar, digamos, a propagar e dar notoriedade a artistas tão poderosos que nós temos em Portugal, que no fundo o que eu faço, penso eu, gosto de acreditar nesta forma, que é pegar num megafone e dar voz aos artistas. E depois a coisa começa a fluir. A partir daí as coisas encaminham-se. É ótimo, mas é preciso... Eu sinto que Portugal nisso... Claro, evidentemente que depois do 25 de Abril tudo mudou e para muito melhor, mas eu sinto que nos últimos 20 anos houve uma geração onde tu também estás e que contribuiu muito para isso, que é esta visão holística. Ou seja, esta coisa de que tu não vais ver só... Não vais ali só espreitar um mural de um grande artista, tu vais também se calhar ouvir uma bela peça musical e depois se calhar vais comer qualquer coisa que uma outra comunidade te traz e que tu nunca experimentaste. E isso é que é incrível. É lindo, é lindo. O inesperado e o novo é o melhor. Quebra-te a rotina, deixa de ter a sensação que estás num trilho de um comboio, intercidades. Deixa de ter a sensação que tudo está predestinado a ir naquele caminho, a partir daí começas a fluir, quando começas a prestar atenção na paisagem, nas coisas belas da vida, na leveza. Tão bom. E é a arte que nos salva tantas vezes. Sem dúvida. Olha agora, que às vezes o mundo anda tão perdido e são os artistas e a arte que salvam isso, sim, que resistem. Resistem sempre, são sempre aqueles que resistem. Tu tens este projeto que é Tapumarte, que é um projeto de curadoria artística. Podes explicar-me um bocadinho o que é que isso é? Posso. Como é que este desafio surge? Surge através de Oeiras Park, em 2016, foram revitalizar o food court. E a pessoa do marketing desafiou-me, porque eu já estava ligado também com artes através da Dom Penny, a fazer uma série de intervenções artísticas. Certo. Desafiaram-nos a dar um revamp, digamos um facelift à zona do food court. O que é que eu fiz? Na altura chamei o Gonçalo Mar e o Ram, dois veteranos, e um grande abraço para vocês, brothers. Em vez de se fazer o vinil para tapar os tapumes, salve-se a redundância, pensámos, vamos fazer isto aqui com grafite. Durante uma semana só pintar à noite, portanto as pessoas quando chegavam ao food court na manhã seguinte ou na hora do almoço seguinte já estavam coisas que não tinham visto. Tinha uma surpresa. E foi assim, e através disso, arte no tapume, arte. Surgiu, foi... E a partir desde então tenho feito coisas incríveis. Mas o que tu fazes é no fundo, só para as pessoas perceberem, é uma espécie de agenciamento também de artistas, ajudá-los a criar também ligações com empresas, arranjarem trabalhos, porque é preciso ganharmos dinheiro. Sem dúvida, não é? Sem dúvida. É tudo isso que tu fazes. Eu explico de uma forma muito simples. Imagina, há muitos anos atrás, por exemplo, o mercado da música em Portugal, que era pequenino, agora acreditamos que já está um pouco maior, não tinha managers, não tinham pessoas que dessem condições para os artistas musicais subirem na sua carreira de uma forma sustentável e profissional. E, no fundo, foi o que eu comecei a fazer com muitos artistas da arte urbana, que na altura, em 2010, provavelmente estavam no início. Falo de nomes como o Diogo Machado, o Ed Fuel, que a seguir também posso revelar aqui uma pequena surpresa a seguir. Falo do Vils, falo do Umbrodal, falo de nomes assim que neste momento não são estranhos. E que não vamos mentir, na altura eram vistos quase como marginais, estas pessoas, e agora são artistas, que é o que eles são e sempre foram. Sem dúvida, não é? sem dúvida. E é essa alteração de mentalidades que também faz toda a diferença. Tens também um projeto Battle Club, o que é isto? Battle Club. Battle Club surge também novamente, ou seja, eu quero acreditar que com o passar do tempo que estás na rotina e estás a fazer coisas que dão-te alguma segurança, eu gosto de sair do óbvio, gosto de sair do básico e sempre a desafiar-me a mim próprio, que às vezes é incomodativo, não é? Estás tão bem aqui, porque é que vais para aquele sítio onde tem ortigas? Aqui há florzinhas lindas. As ortigas fazem com que tu te adaptes e cresças através daquilo que tu estás a fazer. É tão bom, então, é assim cómodo, é fundamental. É lindo. O desconforto é confortável. É isso. Ouviram? Olha, e agora trazes a tua agenda. Estamos quase no fim. Já estamos quase no fim. Pois isto voa. Isto voa. Pronto, então, agora... Battle Club é o quê? É um projeto que faz batalhas de culturas urbanas. Que bom. Começa primeiro com o grafite, depois passa para a parte do breakdance, breaking, depois com poesia e com ritmo e palavras. Ainda existe rap. Breakdance? Estás a ver? Existe breakdance e existe um público ávido de ter eventos de breakdance. Eu adoro. Daí o Battle Club. Eu cresci com o breakdance nasci em 76, como tu, e na minha rua, os miúdos mais velhos, eu ficava fascinada. Eles traziam aqueles tijolões, não é? O boombox. Punham-se na rua a dançar breakdance e aquilo era absolutamente incrível. E achei que já não existia quase. E a Battle Club quer trazer um pouco esse revival, fazer o revival, né? Trazer o que se vivia nas batalhas de rua, no fundo, trazer esse espírito. Até porque precisamos todos ir mais para a rua, dançar mais para a rua, apropriar-nos mais da rua.
rua. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos à agenda? Vamos à agenda Vamos já. lá. Ok. Então, o Intercidades, tal como o nome indica, anda entre cidade, vai de cidade para cidade. Certo, não é? pelo país todo. E a sugestão que eu trago aqui, portanto, começa no sul, passa pelo centro, digamos Lisboa ou Oeiras, e termina no Porto. Então, a sugestão para este fim de semana, no sul temos a exposição da Rita, a Rompe, Rita, Os Meus Pés, que é o fragmentos da coleção De Dentro para Fora. Eu tenho que ler porque isto é muita informação. Podes ler à vontade. Mas no Centro Cultural de Lagos, entrada gratuita, pessoal, vão lá dar uma vista de olhos das 10 às 18, e a Rita é uma das artistas que trabalha o mármore e a pedra de uma forma incrível. E nada melhor do que ir lá visitar. Irem lá e ver. espreitar. Portanto, Centro Cultural de Lagos, Sul. Depois, para Lisboa, sugiro a exposição de Dino Santiago, o Portal de Retorno, que é na Underdogs, em Marvila, também entrada gratuita. E amanhã tem uma particularidade, que vai haver às 16 horas, mas tem que ser através de inscrição na plataforma da Underdogs. Ok. Vai haver exibição do filme Fruto do Vosso Ventre, de Fábio Silva, e depois há uma conversa com a Flávia Brito. Que maravilha, que grande programa. Muito fixe, muito fixe. Portanto, gratuito, não tem como não ir. Gratuito, mas obriga à inscrição, estejam atentos. Exatamente, Se quiserem ir. super Underdogs, importante, vão à página da Underdogs. Da Underdogs. E depois temos no Tagus Park o Museu de Arte Urbana, que não é propriamente uma programação, mas é um espaço outdoor, indoor, com várias esculturas, do qual eu faço alguma da curadoria com alguns artistas, nomeadamente com o Bordal, com o Paulo Arraiano. Tens vários grafites nas garagens, desta malta do Gonçalo Mar, do Caver, que atualmente está no Porto, mas também é desta zona. Com o Styler, tens umas esculturas muito giras, que são umas molduras em madeira de um coletivo de arquitetos, que é a Retórica Studio, que dá para passar por dentro daquelas madeirinhas, muito fixe, muito engraçado. E depois lá Tanta dentro... coisa para fazer. Às vezes andamos nós fechados em casa e há tanta coisa para fazer. Mas há gente. mesmo, mas há mesmo. Pois Então, há. no Tagus Park é, E no é Porto? incrível. E no Porto, isto aqui é tanta coisa que não se faz tantas que a Pois falar. é. Mas, no Porto temos uma exposição da Last Dance do Hugo Cantagrel, que é na Galeria Plato, também das 14 às 19, entrada gratuita. E agora? Que é eletricidade e É metal. eletricidade e metal, muito fixe. Também sai assim um bocado fora do que é expectável, do que é normal. Entrada gratuita. E depois tens aqui uma coisa que eu particularmente adoro, a sugestão de uma exposição de pintura cerâmica e literatura de 3 jovens neurodivergentes, também no Porto, na Casa da Horta, na Rua de São Francisco, no Porto. Sara Pacheco acompanha então 2 jovens neurodivergentes nesta caminhada artística. Eu gosto muito também quando isto acontece. Top. Porquê? Porque acho que o olhar diferente... Aqui vamos subverter um bocadinho a coisa e muito rapidamente, que é, nós, os ditos normais da sociedade, às vezes olhamos para as pessoas que têm alguma imperfeição da natureza, que é tão perfeita e é tão linda, olhamos de uma forma diferente. E por que não nos posicionarmos nos sapatos desses ditos diferentes e vermos o que é que eles fazem? E se calhar nós é que somos diferentes. E todos iguais. Pois. Não é? E, portanto, ocuparmos os sapatos destas pessoas e verem o que é que elas estão a criar e como é que estão a criar. Eu acho que é indescritível, acho que é... Quem estiver no Porto e tiver a oportunidade de dar lá um saltinho, eu acho que é, sem dúvida, Seria a sugestão. A primeira a ir. Dilson, foi um prazer. Olha, muito gosto. Voltas... Foi rápido e bonito. Foi rápido e lindo. Beijinhos. Volta sempre. Vais voltar mais vezes, que eu Claro tenho a que sim. certeza. E volta. E quando voltares, podes trazer também artistas. Boa? Trago, sim. Está combinado? Sim, combinadíssimo. Esta Let's casa go. é de artistas. Esta casa está a ser toda construída, aqui Lindo. à nossa volta. Todas as peças de design que aqui temos, as cadeiras onde estás sentado, tudo aquilo que está aqui no nosso cenário é de artistas portugueses, designers portugueses. Cada um vem, é entrevistado, traz qualquer coisa Lindo. que se junta aqui ao nosso Intercidades, para que esta viagem seja diversa e linda. Obrigada, Adilson. Obrigado. Foi um prazer. Vamos agora para a próxima paragem e é de sempre um site de Conta Lá. Ora, temos o nosso Hugo Santos Gonçalves pronto? Temos sim. Olá, Hugo. Bem disposto? Sempre, Rita. Sempre. Boa tarde. E com esse sorriso bonito que tu tens, Hugo, que é sempre uma boa forma de terminarmos este programa. Destaques do site hoje. Obrigado, Rita. Nesta sexta-feira destacamos no site as declarações do comandante subregional da Proteção Civil ao recordar o momento em que tomou a decisão de cortar a A1 de forma a evitar uma possível tragédia. Isto aconteceu no 5º dia de debates do Conta Lá, nos municípios mais afetados pelas tempestades, e o comandante diz que bastaram 24 segundos numa chamada telefónica para a decisão estar feita.
Uma outra reportagem relevante é que na Cova da Beira há centenas de hectares de milho a apodrecer por causa do excesso de água. As colheitas, que normalmente arrancam em novembro, apenas esta semana é que começaram. Os produtores pedem medidas para minimizar os prejuízos. A reportagem é da jornalista Inês Miguel, com imagem de Nuno Fonseca. Hoje é também notícia que Portugal desperdiça 190 milhões de metros cúbicos de água por ano, o que equivale a 8,7 piscinas olímpicas por hora. O relatório é da entidade reguladora dos resíduos de águas e, no caso dos serviços de águas e resíduos, para ler também no nosso site em contalá.pt. Muito bem, belo resumo, bom fim de semana, bom descanso. Obrigado, bom descanso. E agora é o momento de fazermos aqui um embrulho, assim, um embrulho daquilo que foram os primeiros dias, uma semana e meia, mais ou menos não, mesmo uma semana e meia do nosso Intercidades, em que a viagem apenas começou, mas em que parámos em vários destinos e recebemos passageiros incríveis e queremos recordar consigo o que tem sido estes primeiros dias desta nossa viagem. Sejam bem-vindos ao Intercidades, um comboio que parte todos os dias do Contalá para o país. É um gosto, é um prazer, estou muito, muito orgulhosa por fazer parte deste comboio convosco, portanto vamos a isto. Pelo que sei, tu estás com uma família que eu amei esta história quando vi, eu sei que já outras pessoas a trataram, mas é impossível não amar isto. Estás com uma família que acolheu, portanto, naqueles dias, literalmente, de dilúvio, a sua casa foi uma arca de Noé e, portanto, foi uma égua para dentro de uma sala. Explica-me lá. Orgulho enorme em estar aqui convosco, orgulho em fazer parte desta equipa e boa tarde aí em casa, finalmente isto vai começar. Vamos arrancar. Adriana, mel, poço abaixo. Porquê? Porque tudo começou na horta do Poço Abaixo, que é onde o Henrique cresceu e quase nasceu. E então, como começou aí, e a criatividade também não foi muita, ficou a horta do Poço Abaixo. Pronto. Eu sempre achei que não há como trabalhar num bom ambiente. Podes crer. Não há como trabalhar num bom ambiente. E foi o que eu vim encontrar no Contalá. Estou muito grato, muito agradecido. Aliás, como estou a todos os sítios onde eu trabalhei, nunca tive nenhum problema. Pois não. E, portanto, este é mais um recomeço, mais um projeto. Já não é o primeiro começo, nem recomeço. Tu és de recomeços, é um facto. Que eu já estou aqui com a Jandira, não é assim? A égua que já teve o privilégio de dormir dentro de casa. Quantos livros tu lês por mês, Tamara? Um mês bom e um mês mau. Dá-me assim Um mês muito mau, no mínimo 5 livros. Um mês muito bom foi janeiro, que li 22. Ok. Uma pausa para ficarmos todos a pensar como é que isto é possível, não é? Não é? Assim, foi assim um bocado uma dose de loucura, mas também foi uma necessidade. Nós começamos, como qualquer família, à procura de casa. Certo. E reparamos que os preços eram impossíveis. Eu penso que, entretanto, o nosso realizador já deve estar a mostrar alguma parte daquilo que é o processo de reabilitação, é porque é mesmo incrível, aquilo que está a acontecer com a Bárbara e com a família. Precisam de mim, precisam dos voluntários, precisam de ter quem os acolha e quem os ama. Não temos muito espaço, mas para os que nós acolhemos fazem a diferença, que eles são tratados como uns bebés. Não sei se já repararam, não é? Mas a Fênix é uma... A Fênix foi a última. Ana, vamos fazer aqui um canal e tal. Vimos este projeto do Portugal Faz Bem, isto tem tudo a ver com o... Não foi assim? Isto tem tudo a ver com o nosso canal. Temos que fazer aqui uma parceria porque vamos ser mais fortes juntos. Neste caso, juntas, não é? E lá está. Falámos Aconteceu. E aconteceu. No caso, um mapa, mas da minha zona. Ok. No caso, Sendo é só... que se estiveres numa situação de aperto, talvez isto não seja a coisa melhor para... Mas depende da emergência. Num grande... Vá lá, se estiveres num grande buraco, não sei se... Eu próprio não sei se sei ver, mas eu prefiro ter. Também e pode não ser que sei. encontre alguém que saiba. É a minha primeira vez no arranque de um projeto e está a ser tão delicioso. Eu queria
entrevistar a Brownie, queria entrevistar o Sr. António, mas a Brownie quis meter e é assim, quando eu vejo um cão eu deixo. Não há como. Pronto, agora estão-me a dizer cuidado com o microfone. Como se os cães conseguissem perceber essas coisas dos microfones. Não vai acontecer. O fumeiro para ti não dava, rapariga, porque tu és tão intrépida e tu tens essa cabeça sempre a mil que tu que seria ficar um ano à espera de um fumeiro. Não dá para ti. É um facto. Não dá para ti. Para que as pessoas percebam, claro que tu ias mobilizar-te à mesma, mas o teu próprio pai ficou sem telhado. Sim. É nesta situação? Telhado, sim. E isto foi muito estranho, porque num dia estava tudo bem, estávamos em casa, ótimos, e no outro dia parecia que o mundo tinha desabado. Entretanto, eu vivia em Portugal, a gente conheceu-se por causa dos répteis, tínhamos répteis em Isto é lindo. casa. Eu já ouvi muitas frases de amor, mas a gente conheceu-se por causa dos répteis é uma primeira vez. Eu chamo o casaco do avô, aliás, chamamos do casaco do avô, porque o meu avô tinha assim uns casacos e eu sempre gostei. Eu estou com vontade de jurar que o meu avô usava exatamente esses casacos. Isso é mesmo o casaco do avô. Sim, que é sim. Lã. Sim, sim. Isso é lã, não é? É. Com os botõezinhos, muito Super confortável, dá para tudo, dá para pôr por dentro, dá para pôr por Uns fora. bolsinhos para guardar o overcoat, lencinho. O nosso grande desafio no Conta Lá é pensarmos sempre em novas abordagens e em ângulos distintivos. Somos os membros efetivos desta IPSS, mas também trabalhamos com mais equipas. Vamos só fazer uma coisa. Eu esqueci-me, porque chega a esta hora e a avó esquece de coisas, mas se for possível na minha regi, pergunto já ao André e à Cláudia se é possível, antes de continuar a conversa com a Beatriz, mostrarmos aqui algumas imagens do trabalho da associação da IPSS onde a Beatriz trabalha. Pode ser? Pode ser? Sim, pode. Que ponham lá, para te ver. A população é A positivo e por vezes diz, eu não vou doar porque já são tantos. Não, por serem mais, é que há maior Pois a necessidade. lógica das pessoas, que é óbvio, se somos muitos a ser há mais necessidade de há mais. Larissa fez esse documentário Entre Aldeias, mas agora, em direto para o Intercidades, vai realizar o documentário Entre a BTL. Ok? Aceita o desafio, Larissa? Sim. Entre a BTL, ok. Ai, meu Deus, vamos arrancar a viagem. Mas há uma coisa que vais guardar para ti, que é um minuto por dia de Maria João Costa não sabe o bem que lhe fazia, porque tu já me fizeste rir tanto aqui hoje. Tchim-tchim! Tchim-tchim! É para ti, Rita Ferro Rodrigues. Mandem lá À beijinhos vossa. à Rita, que ela está a ver. Beijinhos, beijinhos. Um brinde, muito bem. Mas eu brindo com café, não é? Pois. Pois eu olho para isto e aquilo que nós fazemos é dar um bocadinho de asas à nossa imaginação. Vou imaginar um pequeno jardim, uma paisagem aqui e o que é que vou fazer? Um bocadinho como fiz ali, vou pôr uma zona mais baixa, vou pôr uma zona mais alta, vou aqui buscar, por exemplo, esta madeira e vou criar aqui um desnível no meu terreno, aqui é mais baixo, aqui é mais Isto é alto. parte gira. É parte gira. De brincar, não é? Um Exatamente. bocadinho. Depois andamos Claro que eu aí. sou tão infantil que eu punha logo aí por exemplo, um Playmobil. Exato, não, mas Há quem faça, há mesmo esse tipo de cenários, há muitas pessoas que fazem. O que é que anda a fazer? Rejeitei os faqueiros. Estive a andar a colecionar os cheiros de uma superfície comercial para adquirir um faqueiro. Estás a entender? É isto que eu tenho que falar. Estás a ver? Dizes que não ao faqueiro e agora não tens faqueiro nenhum. Agora, tenho porque colecionei os selos, estás a perceber? Agora vamos ter com a Maria João. Ontem ela estava ao colo de caretos. Espero que hoje esteja um pouco mais confortável. Maria João Costa. Maria João, amiga. Olha, ela tão linda. Ela fica tão linda quando não me ouve. É que fica linda à mesma, não há problema nenhum. Maria João Costa, estás-me a ouvir? Escuta. Já estamos aqui na BTL mais uma vez. Portanto, se dúvidas houvesse, o TikTok não esteve cá, quando a tempestade atingiu esta região. O Facebook também pouco fez, não é? Os órgãos de comunicação social locais é que tiveram que fazer esse esforço, que é o deles, é o nosso trabalho,
de tornar visível essa realidade, que demorou algum tempo a chegar, de facto, à atenção nacional. Eu lembro-me de uma história de um senhor que nós fomos gravar, que era um poeta popular na Trindade, em Beja, e que fomos gravá-lo e ele, de repente, já tínhamos tudo preparado e ele já tinha 90 anos e olha para a câmara e diz: eu não vou dizer nada porque eu tenho medo de me enganar e eu não quero ficar enganado na câmara. E então, ficar enganado na câmara. então nós não gravámos, mas ao mesmo tempo ele estava lá. Então ele ficou a olhar para a câmara, ele sentou-se no degrau da sua porta e ficou a olhar para a câmara e nós fizemos um vídeo que se chamava Heitor, paisagem sonora de Heitor sentado na beira da sua porta. E tu só vês os cães e os carros a passar ao longe e era a paisagem sonora daquele sítio. E isso conta-te uma história tão grande como uma canção, como se ele cantasse, ou como uma reza, ou como outra coisa qualquer. Temos aqui uma geração mais recente, já com mais liberdade de expressão até, e aqui o senhor, o nosso grande fundador, o senhor Manuel, a representar aqui a geração que deu o impulso a isto tudo, e é um orgulho muito grande. Foi o causador de eu ter jornais. Mostramos para ali, É o Virgílio Ferreira, um dos maiores escritores portugueses de todos os tempos. Foi meu professor de vários anos e ele que me meteu na cabeça: vai para os jornais, faz isto, faz aquilo. Portanto, é por causa de Virgílio Ferreira que estamos aqui hoje e que eu estou a conhecer estas pessoas incríveis. Portanto, já sabem, venham aqui, venham conhecer esta família maravilhosa e ver aqui estas coisinhas muito preciosas. Daniela, já me deixaste, tu e o teu convidado, comovidíssima, porque de facto é incrível, não é? Ver um jornalista em exercício, 97 anos, aluno de Virgílio Ferreira, um dos maiores escritores portugueses de sempre, e um dos meus favoritos também. Que privilégio teres esta conversa com esta pessoa que fez jornalismo numa altura em que não era permitido e, portanto, sabe bem o que é o valor da liberdade e da importância do jornalismo livre. É verdade, e já houve homens a querer usar o coração beirão, que se me permite. Já lá vamos, porque mas ainda é cedo para falar é uma coisa linda, está ali em cima da nossa mesa, nós já vamos ver em detalhe, mas eu quero contar mais um bocadinho da sua história, porque que eu gostei muito, porque os seus pais vieram de África, o pai era bancário, a mãe professora, não é? Exatamente. E, como todas as pessoas que na altura, depois do 25 de Abril, regressam a Portugal, com uma certa incerteza do que é que vão fazer na vida, e surge esta oportunidade de comprarem uma orivesaria. Bom, vamos ter que fazer a massagem. João Magalhães, o desafio é, enquanto nós somos massagizados, ver se conseguimos continuar a conversar. Vamos a isso. Eu não falo por mim. Ai, muito bem. Olha, dá jeito, porque eu assim continuo com o meu microfone. Podes relaxar a ver se me ouves, Marcos. Júlio Magalhães, eu não te estou a ver. Consegues ouvir-me, Não te estou a Marcos? ouvir. Olha, mas pronto, vamos continuar a conversar. Diz-me o que é que estás a sentir. O que é que estás a sentir? Isto é genial. Oh, Faísca, tens o teu telemóvel a fazer barulho, homem. Desculpa, mas isto a gente tem que pedir, porque o Faísca, coitado, já tem uma certa idade e tem o telemóvel dentro do bolso e aquilo começou, faz mal, Faísca, eu hoje perdoo tudo ao Faísca e sabem porquê? Porque o Faísca trouxe-me pastéis de nata. Malta, palmas para o Faísca. Pronto. É isto. Continuemos. O nosso convidado vai entrar para o WhatsApp e deve estar a pensar onde é que eu me vou meter. Bom, estava eu a falar do nosso próximo convidado, que é uma das primeiras pessoas que nós abordámos também quando começámos a pensar aqui no Intercidades. Abelha Sete Trevos é o nome do projeto criado por ele e pela namorada, e o objetivo é plantar uma horta em casa. Não é assim, José Rolão? É assim mesmo, Pita. Olá, José, finalmente estamos juntos aqui em direto a falar assim na televisão. Verdade. Tudo isto que aqui está e muitas mais que eu não trouxe, estas são feitas por mim, mas todas as minhas alunas fazem quaisquer umas destas peças que elas desejem fazer. Eu acho isto extraordinário. Olha-me esta beleza, adoro. Quando é que são admitidos contratos de trabalho a termo? Sabes que antes de começarmos com este tema, a minha equipa estava toda: ai, olha, deixa cá estar a ouvir com atenção. Vamos lá. Pois, os contratos a termo são contratos, isto é transversal, há em todas as áreas. A questão é que são uma exceção à regra, como disseste, Rita, porque o nosso ordenamento jurídico prevê essencialmente que os contratos sejam tendencialmente duradouros. Portanto, os contratos são feitos para vigorar até as pessoas se reformarem, até as pessoas se despedirem. Sabem o que é que eu vou fazer agora? Eu conto-vos.
Eu vou comer o pastel de nata do meu Faísca! Do meu Faísca que me trouxe um pastel de nata e eu não posso comer durante o programa, senão depois fico, não é, com os dentes. E, portanto, é com o Faísca que eu vou terminar este programa. Quer dizer, não é com o Faísca, é com o pastel de nata do Faísca. Beijinhos, até amanhã. Foi um gosto. Beijinhos. Não é até amanhã, mas é até segunda-feira. Esta viagem está a ser incrível, está a ser muito boa. Contamos consigo. O Intercidades ainda agora partiu e tem muito para contar. E isto só tem graça se entrar no nosso Intercidades, se sentar confortavelmente e apreciar a viagem. Um beijinho, bom fim de semana, descansem muito, que é o que eu vou fazer, dormir. Beijinhos, adeus. Até segunda-feira.